Paz do Senhor, gente! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do Papo Jovem, nosso podcast, tá? Eu sou Jailton Melo e o nosso tema do primeiro podcast é Jovens Vocacionados. Fala, galerinha, boa noite, me chamo Gabriel Sobral, estou aqui com nossos amigos, né? O meu amigo Sinho, para falar sobre vocês um tema tão importante na nossa juventude que muitos têm grandes dúvidas a respeito disso. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado especial da noite, né? O nosso presbítero da Igreja Assembleia de Deus aqui na Jacobina, líder da juventude e líder geral da UJACEM, do estado da Bahia. Com vocês, Diogo Costa. Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui. Desde já quero parabenizar a vida de vocês por esse projeto. Creio que vai firmar muitas pessoas, mas eu quero falar sobre Diogo, né? Quem é Diogo? Diogo é um servo. Eu sou presbítero aqui na Igreja Assembleia de Deus em Jacobina. Trabalho hoje com a liderança de jovens, tanto do campo quanto a liderança da região. E para mim é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Amém. Seja muito bem-vindo, Diogo. Nosso primeiro episódio, né? É um prazer estar aqui com você também para fazer essa abertura com a gente, né? Você que é um exemplo, né, para a nossa juventude, nosso líder do campo e da UJACEM também. Então, exemplo de líder, exemplo de jovem, um exemplo de irmão, de esposo, de pai. De pregador também. De pregador também. O homem é um pregador de mão cheia. É cantor também, ele também canta, que eu lembro ele cantando no ministério. É igual Bombril, né? E hoje a gente vai falar sobre isso mesmo, sobre vocação, né? A importância da juventude estar trabalhando na obra de Deus, ainda mais nos dias atuais que nós estamos vivendo. Mas antes da gente continuar, gente, já compartilha aí com os amigos a nossa live, comenta também, que os comentários a gente vai pegar os comentários de vocês, né? Fazer perguntas. Então, com as dúvidas que forem surgindo já no decorrer da live, vocês vão mandando, que o pessoal da produção vai pegar essas perguntas e vai mandar pra gente fazer, tá bom? Compartilha, curte e vem com a gente para esse podcast que está maravilhoso. E vamos embora. Tá bom? Vamos embora. Diogo, antes da gente começar a entrar no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Conte um pouco da sua história, como é que foi que o senhor se descobriu na obra de Deus, como é que foi que o senhor começou, onde tudo iniciou. Vamos lá, né? Eu sou filho de pessoas que não eram evangélicas a princípio. Me converti aos 14 anos aqui na Assembleia de Deus de Jacobina, eu juntamente com a minha família, e desde os meus 14 anos que eu tenho andado na casa de Deus, servindo ao Senhor e trilhando esse caminho de entrega, né? De entrega ao Senhor Jesus. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Eu digo que para você que está aí, jovem, adolescente, já deixo já um alerta para você, né? Não perca a oportunidade de servir a Deus na totalidade, independente da sua idade. Eu demorei um tempo para poder entender o que era servir a Deus e dos 14 aos 19, mais ou menos 17 anos, foi que eu fui começar, nos 17 anos que eu despertei para a vocação em si, né? Para o serviço como um cristão na Assembleia de Deus aqui em Jacobina. E de lá para cá muita coisa tem acontecido. Tá aqui hoje é uma sequência de superações, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Amém. Você falou que começou, né, jovem, você está Jesus com 14 anos e com 17 começou a trabalhar nos novos do Senhor. A gente lembra de Jeremias, né? Que Jeremias foi chamado jovem também e ele se sentia incapaz, né? Que até a Bíblia fala, quando Deus o chamou, ele falou que era muito menino, era criança. E Deus falou, não diga isso, que você, onde mandar você ir, você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Exatamente. Entendeu? E Jeremias, mesmo sendo desafiador o chamado para ele naquela época, né? O chamado de Deus, ele confiou no Senhor e entregou no Senhor e seguiu o que Deus tinha para ele, né? Então vamos à primeira pergunta, né? Como você lida com as inseguranças e os desafios ao responder o chamado de Deus, especialmente sendo jovem, né? Do início e até hoje, os desafios que você enfrenta. Né? Vamos lá. Vou seguir aqui ser sucinto no que eu vou falar, até porque tem outras perguntas, né? Para responder, precisa ser mais objetivo. Primeiro, eu encaro as seguranças e desafios como situações que devem ser superadas. Tenho isso na minha mente, né? Eu preciso superar e para superar eu preciso entregar
as inseguranças, eu preciso entregar esses desafios na mão do Senhor. Então, um dos processos ou dos passos que eu dou é apresentar a Deus, é entregar nas mãos de Deus essas situações, porque é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos dá a estrutura para exercermos o chamado. As inseguranças, as dificuldades, elas vão aparecer. Independente do tempo, das estações, né, do ano, as estações mudam porque minha vida também não vai passar por algumas estações. Isso é necessário para que eu possa ser capacitado por Deus, para, sendo capacitado por Deus, exercer o chamado de Deus na minha vida. Ou seja, essas chaves de superação são a oração, eu tenho a oração, a leitura bíblica e a total dependência de Deus. Porque no entendimento dessa dependência, somos todos instrumentos. Assim como esse microfone precisa de uma voz para que ele possa propagar o som, assim somos nós no exercício do chamado. Exatamente. E é interessante que a palavra vocação, ela vem do latim, né? Que no latim ela significa vocare, que o próprio nome da palavra já significa chamar. Ou seja, vocação nada mais é do que você ser chamado para aquilo e se entregar verdadeiramente aquilo. E um grande exemplo disso é Davi. Quem é que foi Davi? Davi foi um jovem chamado para ser rei, ainda com, se não me engano, 12 anos de idade. Deus já havia separado e Davi assumiu o propósito dele com um ano novo. E se você for analisar, observar a vida de Davi, a gente percebe o seguinte: Davi, ele não se tornou rei da noite para o dia. Ele foi consagrado ao Senhor para ser rei. Mas existiu dentro do processo da vocação, do chamado de Davi, algo de Deus sobre a sua vida, que proporcionou para Davi a transformação para que ele pudesse exercer de fato o chamado. Então, Davi, ele exerce o chamado como rei depois de um processo longânimo, um processo demorado. E esse processo é necessário para forjar nele o caráter que Cristo deseja, para que a gente possa exercer o chamado. E é tão interessante a história de Davi, que quando o profeta Moisés, ó, calma, eu ideológico, calma. Calma aí, escola dominical. Quando o profeta, aí tá vendo? Calma, o pastor tá vendo isso. Brincadeira, gente. Mas enfim, quando o profeta Samuel ele vai ungir Davi, que ele pergunta na casa de Davi se acabaram os seus jovens. Porque os outros jovens que estavam ali, eles tinham boas aparências, eles até eram fortes, formosos, eram do exército de Saul. Porém, Deus não havia visto nele uma vocação. Eles não tinham um caráter para ter uma vocação diante de Deus. E aqui eu quero entrar também na vida de algumas pessoas que possivelmente estejam assistindo, que às vezes até se acha que não tem uma vocação diante de Deus, porque ninguém olha para ele. Poxa, eu estou fazendo tanto e ninguém olha para mim, não, ninguém cara. Me vê, né? Davi, ele tava no passo quando Samuel foi na casa dele. Samuel só se sentou na mesa quando Davi chegou, e Davi só chegava em casa, já era tarde da noite. Davi era o último a chegar em casa e o primeiro a sair de manhã. Ninguém via Davi. E ainda assim, no meio onde a família dele não viu, o Senhor Deus viu nele um grande propósito. Então aqui eu quero deixar para você que está nos assistindo, que se ninguém está te vendo, cara, saiba que você é um vocacionado. Você tem um chamado. Não pense que a história de Davi, ela não reflete na sua vida, porque ela reflete. Com certeza. E eu entendo que todo vocacionado, ele está ocupando alguma função, ele está fazendo alguma coisa. Ele já exercita algo no reino. Ele já faz algo. Ele não vai ser chamado porque ele não tem o que fazer. Aí Deus vai lá e separa ele para fazer alguma coisa. Ele já faz. Quem é vocacionado, ele já tem isso, já faz parte da natureza dele. Ele já tem essa chama queimando dentro do seu interior para servir. É aquilo que o pessoal mais antigo falava. Deus não chama ninguém desocupado. Né? Com certeza. Deus não mexe com ninguém que não está fazendo nada. E aí a gente falando de Davi, né? Então tem uma pergunta para você. Diga aí, manda. Você teve algum momento em que sentiu inadequado para uma tarefa, mas confiou no chamado de Deus? Daí compartilha essa experiência com a gente, né? Teve algum momento assim que você viu, mas realmente é isso mesmo que Deus tá para mim, mas Deus lhe chamou e você confiou? Como foi essa experiência? Como é que é? Sim, o chamado, ele, como eu já disse no início aqui, é um processo. Cada etapa desse processo é necessária para que a gente viva o sucesso da vocação. Exatamente. Então você só vai chegar a um patamar de sucesso na sua vocação, seja em qualquer área, no âmbito da igreja, no âmbito profissional, se você respeitar os processos.
Sim, Se sim. você entender, e não só respeitar o processo, mas entender e extrair daquele processo, ou daquela situação, daquela circunstância, algo de valor para que você possa exercer o chamado ou sair daquela situação melhor. E quando a gente pensa essa questão assim, de se sentir inadequado para fazer, isso aí é natural que aconteça. Sim, inclusive eu sinto isso muito. Eu costumo brincar que faz parte. Sentir frio faz parte. Sentir aquele calafrio por estar fazendo algo para Deus e dizer assim, Deus, será que eu sou a pessoa capaz? Será que foi? O Senhor não poderia ter levantado o outro, levantou logo a desse mim. jeito, é. Isso é normal, é natural no processo. E sentir-se inadequado, na verdade, nos faz depender mais de Deus. Quando você depende de Deus, você faz as coisas para Deus, mas você faz naquele sentido assim, Deus, o Senhor poderia ter escolhido outra pessoa até mais capaz, mais eloquente, com mais conhecimento, mas o Senhor escolheu a mim. Sem o Senhor eu não faço nada. Isso faz com que você, em meio a essas coisas, essas tarefas, você aprenda a depender mais de Deus. E dependendo de Deus, você faz a obra do Senhor com mais qualidade, com mais empenho. Falando de uma experiência especial, pessoal minha, eu particularmente eu não tinha o costume de orar nesse sentido quando eu ia pregar. Eu orava agradecendo a Deus pela oportunidade. Só que teve um dia que eu me incomodei, o Espírito Santo me incomodou. Ele falou, cara, você já percebeu que você está orando errado? Eu ia pregar no dia, o Espírito Santo falou pra mim, você já percebeu que você está orando errado? Aí eu falei, como assim? Quando você orar, quando você for subir a tribuna para pregar, você tem que orar falando que você não é capaz de nada. E realmente, depois desse dia que eu me toquei para isso, toda vez que eu vou pregar, eu falo, Senhor, eu tô aqui pela tua vontade, eu tô aqui porque é o Senhor que me trouxe. Eu já revelei um segredo uma vez, pregando em uma igreja. Eu disse para os irmãos assim, eu falei assim, quem já me viu pregar em algum lugar, sabe como eu subo no altar e como eu me comporto quando alguém está orando lá. Muitas das vezes eu fecho os meus olhos e abro as minhas mãos assim, ó. E enquanto o pastor está ministrando ali, naquele momento eu estou dizendo, Jesus, eu não tenho nada. Esse povo está tudo diante de mim, eu não tenho uma palavra, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor comigo aqui agora, Jesus, eu não tenho nada para dar para esse povo, então me ajuda. E eu estou lá desse jeito aqui, ó, com o olho fechado, a igreja está intercedendo por mim, Deus usa o pregador, não sei o que, e eu estou ali me humilhando, me esvaziando de mim, dizendo, Senhor, é contigo. Eu tenho um esboço, eu estudei, está tudo anotado, mas se o Senhor quiser mudar o percurso, o Senhor muda. Eu estou à tua disposição. E aí eu preciso compartilhar umas experiências, porque assim, a senhora Diogo deve ter pregado a vida toda para jovem, deve ter servido só jovem na vida dele. Não, na verdade, eu já passei por vários desafios. Já preguei para criança, sabe? Um dia eu estava na igreja, tranquilo, e estava subindo para o culto pastoral e inventei de passar pela parte de baixo para subir na escada na parte de trás e ir para o lugar dos obreiros. No processo ali que eu estou passando, uma irmã olha para mim e diz assim, Diogo, me ajuda. Eu falei, o que foi, minha irmã? Não é porque hoje eu não tenho ninguém comigo aqui com as crianças, eu estou sozinho, tu não quer pregar para as crianças não? Assim, na bucha. E agora, vamos lá. E aí eu, claro, sem caracterizar, sem nenhuma roupa para poder trazer a atenção das crianças, mas eu consegui falar a linguagem deles ali, preguei para a criança. Aí eu já abro um particular aqui. Além disso, eu já fiz vários cursos, eu sou bombeiro, eu sou educador físico, eu sou teólogo. Rapaz, o homem é mil e uma atividade, moço. Técnica informática, então é um bocado de coisa, é um canivete suíço, várias habilidades, várias funções, e tudo isso me levou a entender que todas as experiências são necessárias. Como eu disse para vocês, todo o processo faz parte, é importante. O chamado vai, em algum momento da minha vida, exercendo o chamado, alguma dessas habilidades já construídas lá atrás vão ser usadas, vão ter significado e sentido para a execução de alguma coisa que Deus quer que eu faça. Você fala do nervosismo, né? Vocês falam pregar, gente, eu não prego, mas eu canto. Um dia talvez. Eu canto também, mas é sempre esse nervosismo, né? Pessoal, tu vai lá na frente, canta, a gente nem parece que tá nervoso, mas só Deus sabe como é que tá por dentro. Coração batendo ali, o frio, a mão gelada. Porque é justamente isso, que a gente é o sentimento de gratidão e de dependência, né? Grata a Deus, porque o Senhor podia ter outra pessoa, tem outra pessoa melhor do que a gente. Na UFMADEB, no encontro do ano passado, quem esteve lá e viu o pastor Edivaldo Braga pregando, o Edivaldo Filho, na verdade, pregando, o pastor Edivaldo Filho, ele falou algo que foi interessante. Ele disse assim, você é flecha, e flecha não tem voz, flecha não se manda. Flecha, ela fica na aljava. Deus, ele vai puxar e vai dizer missões. Ele não vai lhe perguntar se você está pronto para missões. Ele vai só vai
pegar você e lançar para o propósito que ele tem para sua vida. Então, e vai embora. Como flechas de Deus, nós precisamos estar prontos para cumprir o chamado. E aí, meu irmão, não é você que escolhe o chamado que você vai cumprir. Ah, irmão, mas eu me sinto vocacionado para isso. Claro, a vocação dá esse sentido, essa segurança, essa paz. Você tem que ter essa convicção. Sim. Estar vocacionado para algo é ter aptidão ou ter vontade, ter interesse de fazer alguma coisa dentro do reino de Deus. Se é teatro, se é música, se é pregar, você vai sentir que aquilo queima mais na sua vida. Existe alguma área da igreja, da função da igreja, que você sente que aquele é o seu lugar. Essa é a vocação, mas não basta só queimar para isso. Deus às vezes naquele momento vai se ver, olhar para você e dizer assim, você é um instrumento, eu preciso de você agora. Você é útil para mim. E mais para frente eu quero compartilhar algo com vocês aqui a respeito de um personagem da Bíblia que era jovem e em um momento da vida dele, para alguém que estava no patamar de liderança, olhou para ele e não viu ele como alguém útil para a obra de Deus. Mas vamos para frente. Que você falou interessante agora, porque eu descobri o meu chamado. Eu tinha acabado de voltar para a igreja e a menina que tomava conta era até culto dos jovens. Ela falou para mim, Gabriel, eu vou lhe dar 10 minutos para você contar teu testemunho. Só que eu tremi na base, eu falei, Jesus, eu não vou chegar lá falando que eu não sei falar nada ainda. E eu não fui. E ela teve que arrumar. Eu cheguei no culto e falei, não consigo ir. Não dá, tem muita gente aqui, eu vou ficar nervoso, não consigo. Aí ela chamou outra amiga minha pra pregar, né? Inclusive, se ela estiver assistindo aqui, um abraço. Mas bora lá. Ela chamou essa amiga minha pra pregar. E dentro da pregação dessa menina, ela falou algo interessante que marcou a minha mente. Ela falou, Deus te chamou pra isso, não é pra você ter medo de fazer. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E naquele momento nasceu em mim um desejo pela palavra de Deus. E desde então eu passava a noite estudando Bíblia. Eu era só pregação no celular, era tudo. E eu falava, Deus, eu tô aqui, me usa. Só que nada. Passou um ano para me poder ser usado. E nesse período de tempo foi onde Deus estava me moldando. Foi, por exemplo, onde eu aprendi o que é o amor pela obra. Eu tenho o meu pai na fé, que é o pastor Joelson, né? Hoje ele se encontra no Novo Paraíso. Ele me ensinou o que é o amor pela obra. E foi onde eu aprendi uma coisa. Deus não pode me usar sem antes ele me ensinar eu ter amor por aquilo que eu vou fazer. Por exemplo, a gente ia nas roças onde ninguém mais ia. Nenhum pastor queria ir. Ele pegava o carro dele todo domingo de tarde, ia levar a ceia para as irmãs que tinham 90, 100 anos de idade. E ali a gente indo, sentia vontade de falar alguma coisa, eu falava um versículo. E foi onde Deus foi me mudando. Só que nesse tempo, é como o senhor está dizendo, nesse tempo eu ainda não era usado da maneira que Deus me usa hoje. Mas, poxa, eu ajudava na construção de igreja, eu estava ali no meio, eu queria aprender, só andava com pessoas que poderiam me ensinar. E é isso que o senhor está dizendo, exatamente isso. Você tem que estar disposto a viver, mas tem que passar pelo propósito antes de chegar no processo. Tem que passar pelo processo antes de chegar no propósito. Porque Deus tem que capacitar, né? Você não adianta, tipo, só jogou ali. É igual o Diogo falou que fez vários cursos, né? Fez de bombeiro, mas para ele poder realmente dizer que era bombeiro, ele teve que passar por um processo de ensino, ele teve que aprender, né, aquela profissão para poder na parte teórica eu dava aula no curso, meus colegas eram mais práticos, os meninos chamavam para as palestras, eles faziam a parte prática, eu fazia a parte teórica. Então, aí cada um vai se encaixando dentro do processo, você vai e no processo que você vai descobrindo onde você vai se encaixar. Sim. Então, assim, o processo é realmente necessário. Deus não vai jogar de paraquedas ali. Você foi chamado para pregar. Eu ouvi uma frase uma vez, e até a frase dizia assim, Deus não joga dados. Não. Ele não pega Diogo, ele não pega assim, ele não pega você aqui e joga na mão dele aqui. Assim, deixa eu ver quem é que vai dar certo aqui. Deus não faz isso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Exatamente. Todas as pessoas, escuta você que está em casa aí, escuta. Todos nós somos chamados. Se eu fosse você, eu pegava uma caneta, um papel e anotava e saía para não esquecer. Você foi chamado. Aí você diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas todos são comissionados a fazer algo no reino de Deus. Aceitou Jesus, passou a fazer parte dos discípulos de Jesus, agora você tem uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E isso independe se você sabe falar bem, se você não sabe falar. Você precisa pregar para o mundo através do seu comportamento, através da sua atitude, principalmente jovem. O jovem ele prega mais com o comportamento dele do que portando a Bíblia na mão e lendo, falando ela, pronunciando ela pelas praças. Eu gosto muito do versículo que o apóstolo Paulo fala, vocês são a carta aberta que o mundo lê. Por que carta aberta? Porque pegar no microfone e falar na frente da igreja é simplesmente o auge da chamada aquilo ali. Chega na frente da igreja e aquele fogo ali é maravilhoso. Seja a palavra que você prega. Só que agora o exemplo para você passar para as pessoas que estão te vendo na rua.
Eu conheço muitos pregadores que hoje pregam uma palavra e a igreja, glória a Deus, aleluia, e o fogo cai. Só que quando você vai olhar para o exemplo na vida, não tem. Não nada, passou não pela tem- lapidação. não tem- E aqui, onde o senhor falou a respeito da Alfimadeb, que o pastor pregou sobre a flecha. Antes do arqueiro lançar a flecha, primeiro ele tem que fazer a flecha. Ele vai polir a flecha. Exatamente. Para ela ir para aljava, ela tem que estar pronta. Ele coloca uma Ela tem pena, que tá uma lapidada, pena. é. Ele coloca uma pena na parte de trás dela e na fronte dela ele coloca, na frente dela ele coloca uma ponta, que é para ela ir rasgando o vento, para ela penetrar com força onde ela for lançada. Para Justamente. penetrar o objetivo, ela chegar, né, Exatamente. no alvo. No dela. alvo. E a gente falando sobre liderança, né? Diogo ele é líder do campo, né? Da juventude, do campo de Jacobina, e também ele é líder da UJACEM, né? Juventude. E eu, na palavra de Deus, né, na Bíblia, a gente encontra Paulo e Timóteo, né? Paulo sempre encorajando ali a Timóteo a seguir o que ele, né, quer. E Timóteo aprendendo no exemplo, né? Seguindo o exemplo, Seguindo o exemplo de Paulo ali, discipulador né? dele. E em 1 Timóteo 4,12, tá lá: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra do trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Né? Então Paulo ele sempre incentivava. Paulo era um exemplo de liderança para Timóteo. Sim. E, né? E o líder tem esse papel de incentivar o seu liderado ali a seguir. Exatamente. Aí vocês falam, né? A gente comentando sobre o exemplo, né? Que a pessoa prega, mas não vive o que prega, né? E Paulo ele falava a palavra de Deus e vivia aquilo que ele pregava, né? E Timóteo via aquilo. Ele seguia aquele exemplo de Paulo. Então, tudo que quando Paulo falava, ele seguia a risca aquilo ali, Sim. né? Que Paulo falava. E você, né? Como líder, né? Exemplo, aqui tá tem esse peso, né? Da liderança. Verdade. De ser o exemplo, tá ali na frente de muitos jovens. E eu queria saber pra você, como é que você busca ser um exemplo para os jovens, Vamos né? lá. Na nossa Esse eu comunidade. tive que anotar aqui para poder Na lembrar. nossa comunidade cristã, né? E também no ciclo de amizade, né? Como é que você encara isso? Como é que você busca, né? Para ser esse exemplo e viver esse exemplo de liderança no nosso meio de juventude? Vamos lá. Eu preciso falar porque, querendo ou não, nesse momento eu acredito que tem muitos jovens dos quais fazem parte da UJADEG aqui em Jacobina, jovens de outras denominações, juventude que está em outros estados até, pessoas que estão em outras cidades aqui da nossa região que nos acompanham, que não conhece Diogo, ou já ouviu falar sobre o nome Diogo, mas não sabe de fato quem é Diogo, de onde foi que Diogo surgiu. Eu não tô ensinando nada. Diogo é filho Só de- sabe o nome, Diogo, sabe que é presbítero. É, presbítero Diogo lá, nosso líder. Mas talvez você não teve essa afinidade e às vezes até julga por não me conhecer. Exato. E eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, porque, querendo ou não, a gente abre um parênteses agora para a juventude conhecer Diogo. Sim, um pouco sobre exatamente. quem é Diogo e como o Diogo entende o reino de Deus, obra de Deus, missão, vocação. Cara, se vocês pudessem tirar um tempo para conversar Conversar. com esse cara fora daqui, vocês iam aprender coisas sobrenaturais. Depois eu passo o endereço da loja dele lá, você pode passar Você pra passar conversar lá, com ele, passar aqui, bater um papo. ter um papo legal com ele lá. Pois, vamos lá, respondendo a sua pergunta, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: desde que eu me entendo por crente, aí você diz assim, a frase mais comum é desde que eu me entendo por gente. E no meu caso é desde que eu me entendi por crente na igreja. Passaram-se 7 anos para que eu pudesse me entender como um crente. Então eu me converto em 2001, em 2007 eu me entendo como crente. 7 anos depois. 7 anos depois eu vou me entender agora, eu vou entender para que eu estou na igreja, Bem. o porquê que eu estou na igreja. E tudo isso graças a um pastor, que foi o pastor que passou por aqui por Jacobina nesse período, foi quando ele chegou em Jacobina em 2007, foi o pastor Antônio Sintra. Ele chegou aqui e uma das coisas que ele pregava era que o crente ele tinha que congregar, Sim. tinha que frequentar culto. Se tem 3 cultos na semana, o 3 crente tem cultos, que ir ele os tá 3 lá. dias, o crente tem que estar lá todos os dias. E eu tinha disponibilidade. Em 2007 eu já tinha terminado o ensino médio, eu já estava tranquilo, estava estudando para fazer vestibular. Nesse mesmo ano eu passei no vestibular aqui na Universidade Estadual, na UNEB, para Educação Física, foi quando eu entrei na universidade. E em 2007, aos meus 20 anos, eu entrava no tiro de guerra, eu começava a fazer faculdade. Você serviu também? Servi em 2007. Veterano. Eu começava, servi o tiro de guerra em 2007, entrei na faculdade em 2007 e em 2007 eu despertei a minha vida para o serviço na igreja, para o serviço cristão. Eu me entendi por crente, eu entendi para que Deus queria Diogo, o que eu tinha que fazer na igreja. Eu comecei a servir. E de lá para cá eu percebi
que eu poderia viver tudo que Deus tinha para minha vida. Eu entendi que eu poderia viver tudo que o Senhor tinha para minha vida. Entendi o quanto eu passei a levar a sério a vida espiritual. Eu precisava, naquele momento, ser mais fiel. Eu precisava ser mais crente. Eu estava num ambiente universitário. Eu precisava ter a minha fé pautada, firme, porque eu ia sofrer alguns embates dentro da universidade. Sim, eu precisava estar pronto para não abrir mão da minha fé. Eu precisava também, no meu ambiente ali de tiro de guerra, estar firme com Jesus para não me deixar influenciar pelos amigos, porque não tinha uma influência da galera ali e tudo mais, nos plantões e aquela coisa toda. Então, esse foi o ano que eu mais busquei de Deus. Foi o ano que Deus se revelou para mim, foi o ano que eu comecei a receber profecia, porque eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a se revelar para mim. Deus começou a usar pessoas para falar comigo. Deus começou a usar pessoas para ministrar o meu coração. Olha, assim diz o Senhor para você. E eu dava risada, que eu achava engraçado. Eu dizia assim, essa irmã tá doida, eu quero ser cantor. E a irmã tá dizendo que Deus vai me fazer pregador. Eu dava risada, as irmãs profetizavam para mim, diziam assim, ó, Deus me mostra você com a Bíblia bem grande, pregando em vários lugares. Eu dava risada e dizia assim, essa irmã não me conhece não. Tá de graça, tá de graça. Tá falando negócio, não tá conectando nada com nada aí. Eu tinha muito disso. E nesse processo da minha vida, eu entendi que eu precisava levar a vida espiritual a sério. Sim. E daí por diante, eu comecei a buscar e agradar o Senhor. E qual era a forma que Diogo usava naquele período, com 20 anos de idade? O que é que Diogo fazia na Assembleia de Deus Jacobina para agradar o Senhor? Serviço. Eu servia a igreja. Eu estava pronto para servir. Precisava pegar uma cadeira, eu estava lá. Vai ter um culto tal dia e a gente precisa de jovens para arrumar a igreja. Diogo está lá. Tem ciclo de oração das irmãs. Diogo está no ciclo de oração na sede. No Mundo Novo não tinha, na época era na caixa d'água, eu estava no ciclo de oração. Caíra estava no ciclo de oração. Se eu tivesse tempo livre, meu tempo eu estava servindo. Eu estava gastando meu tempo na igreja. Eu estava gastando a minha juventude, a minha mocidade no que diz respeito à obra de Deus. Não perdia tempo em vão. E com isso, com essa mudança de atitude, eu pude me tornar um exemplo para a minha geração, para a juventude da minha geração. Não só me tornar um exemplo, também para os jovens que caminhavam comigo. Sim. Os jovens que começaram a caminhar comigo perceberam que o Diogo era diferente dos outros jovens. Eu tinha um apelido na época, os meninos da igreja, eu tinha alguns colegas da época da igreja, que eles olhavam para Diogo e diziam que Diogo era santo demais, era o crentão. Lá vai o crentão, olha o crentão ali, só quer saber de oração de igreja, o cara não vai comer um pastel, o cara não sai para tomar um lanche, só quer saber de igreja, ciclo de oração, não sei o quê. Eu era taxado de crentão. E isso não me machucava porque eu sabia que eu estava servindo a Deus por um ideal maior. Sim, eu sabia que existia um propósito maior de Deus para minha vida. Naquele momento, ali em 2007, eu nem imaginava Diogo presbítero, veja lá, diácono, não me virar presbítero. Virar presbítero, isso nunca passava na minha cabeça, até porque naquele momento eu não tinha nenhum familiar crente. A minha família passou a ser a primeira da minha família a ser evangélica. Então não tinha referência de pai, de tio, pastor, presbítero, diácono, nada disso. Então, com esse processo, eu não só me tornei naquele período exemplo para a minha juventude da igreja, como eu passei também a ser exemplo para a comunidade evangélica de Jacobina. Eu comecei a ter a oportunidade de visitar as igrejas. Eu já preguei aqui em Jacobina na igreja presbiteriana, já preguei na Primeira Batista, já preguei na Batista Filadélfia, já preguei na Batista Missionária. Nessas igrejas menores também já preguei em muitas delas. E eu sempre pregava para culto de jovem. Então quando eu chegava lá, os presbíteros chegavam nas congregações e diziam assim, irmão, está aqui um jovem que você tem que seguir exemplo. Chega no irmão Juscelino, que é o pastor lá da Grotinha. Sim. Pergunta a ele quem era Diogo. Quando era mais novo. Ele me dava a oportunidade para pregar numa congregação que era Coronel Fugêncio, que tinha antigamente. Ele me dava a oportunidade, eu não era nem auxiliar, eu já pregava na igreja dele lá, que ele tinha um olhar diferente para mim. Ele acreditava no chamado de Deus para minha vida. Não só ele, o presbítero Delcio aqui em Jacobina também me deu várias oportunidades para pregar na igreja dele, porque eles acreditavam que eu ia longe, entendeu? Naquela época lá atrás. Então, resumindo aqui, eu entendo que você primeiro precisa pautar a sua vida no serviço. E pautando a sua vida no serviço, na casa de Deus, e serviço, quando eu falo serviço aqui, eu estou dizendo você ser útil para qualquer coisa que a igreja precisar. Sim. Porque a Bíblia diz que o jovem ele tem tempo para isso. Exatamente. Jovem, cuide das coisas do Senhor. O casado, cuide da sua família, cuide da sua casa, da sua esposa. Mas o jovem, gaste tempo. Gaste o seu tempo, gaste a sua saúde, gaste a sua vitalidade no serviço na casa de Deus.
Eu lembro, né? Ele falou que tava em tudo na igreja. Eu lembro quando, as festividades. Antes há 3 dias de festividade. Na quinta-feira começava na sexta, né? E até domingo. Aí na quinta, geralmente, nosso culto é terça, quinta e domingo, né? E quando tem a festividade na quinta, o culto de quinta era transferido pra sexta. Aí na quinta-feira juntava a juventude, a liderança juntava a juventude toda, ia pra igreja, lavar a igreja, tirar a cortina. Uma festa. Lavar as cadeiras, chamar as cadeiras, tudo. Então, tipo, era um momento também de comunhão. A gente tava gastando nosso tempo, nossa juventude ali na congregação, né? Mas era um momento que a gente tava ali unindo, criando laços um com o outro e tal. Então era uma diversão também. Então, tipo, a gente criava laços. Clebão é da minha época. Meu irmão de Sinho aí. Se você quer saber quem é Diogo, pergunta pro Clebão. Clebão, conversando comigo, ele disse assim: Diogo, hoje eu vejo onde tu tá e eu olho pra que na mesma época que você, eu tava em outra vibe, eu tava com outra cabeça, meu comportamento não era nada, não queria muita coisa com Deus. Eu queria brincar, eu queria me divertir, eu queria viver a minha juventude sem ter aquela responsabilidade, sem um compromisso que o jovem cristão precisa ter. Então eu estou aqui hoje como líder de vocês aí que estão nos assistindo, e o meu recado para você é: exerça o seu chamado, mas exerça o seu chamado através do serviço. Mas é que hoje a gente vive, né? A maioria dos jovens quer viver a juventude sem compromisso. Vou viver depois. Eu já vi muito aquela frase, quando tem no final do culto o pastor faz apelo, né? Sou muito jovem, mais ficar mais velho, eu aceito. Eu vou curtir mais a minha juventude, eu vou viver. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente realmente gasta o nosso tempo com algo que vai trazer um retorno, é totalmente diferente, né? Você escolheu, né, sua juventude, investir no reino de Deus. Exatamente. E o reino investiu em ele. Ele investiu em você. Sempre é assim. Ele até falou, tipo, naquela época, pessoal crentão, não sei o que, não sai e tal, mas você estava investindo ali na leitura da palavra. Eu sei hoje que muitos jovens da minha geração, das igrejas que eu conhecia, porque naquela época eu tinha muita amizade com uma das coisas que eu aprendi, pega outra dica também, você jovem. Diga aí. Aumente o nível de amizade com pessoas evangélicas. E eu não estou falando pessoas da mesma denominação. Faça amizade com quem é crente. Sim. E na minha época de jovem, eu tinha amigo em todas as igrejas aqui. Tinha um evento na Igreja Batista, tô lá. Batista Internacional, tô lá, tô junto com a galera. Eu tinha um entrosamento, tinha amizade. E isso era legal naquela época. A gente ter uma referência. Poxa, eu não preciso... Claro, eu vou ter amigos que não são cristãos. Vou ter, porque eu vivo em sociedade, eu vivo no mundo, eu não sou um extraterrestre. Eu sou não tem como se isolar numa bolha. Não vou entrar numa bolha porque agora eu sou cristão, não posso nem conversar com ninguém que não é evangélico, não é isso. Mas se você pode ter amizades saudáveis com pessoas que te levam mais perto de Jesus, aproveite o momento, o tempo para andar com pessoas que te aproximam de Deus. É aquilo que eu falei pro senhor. Hoje em dia, lá atrás eu orei por aquilo que eu tô vivendo hoje. Porque enquanto a galera da minha igreja, lá onde eu servia, queria estar jogando bola, eu queria estar colado no pastor. Enquanto tava todo mundo curtindo, eu queria estar colado com os presbíteros, eu queria estar junto, porque eu queria aprender. Vivendo aquela experiência. Exatamente. E hoje, o reflexo da minha vida é o pastor que eu falei aqui, porque ele foi quem me ensinou, ele foi quem criou esse desejo em mim pela obra do Senhor. Então hoje, se eu sou o que eu estou me tornando hoje, graças à minha mãe, que é o meu exemplo cristão desde quando eu era criança, e graças a ele, porque eu colei em pessoas que tinham a me oferecer, que podiam investir em mim. E foi o que ele fez. Ontem mesmo eu estava lá na cidade dele, e o pessoal falou: ó, o pregador aí. Aí olhou pro meu pastor e disse: foi o senhor que plantou essa semente aqui. Pronto. Porque é aquela coisa, o ambiente que você tá vai definir aquilo que você é. Com certeza. Se eu sei que eu sou um jovem cristão, eu vou fazer o que numa balada, por exemplo? Eu vou fazer o que numa festa? Eu ouvi gente dizendo: eu vou pra festa pra pregar o evangelho lá. Você vai se corromper. É o que Paulo escreveu: as más conversações corrompem os bons costumes. Então aqui eu deixo outro conselho para você que nos escuta: se influencie com quem você acha que tem a acrescentar na sua vida. E se é cristão, colhe nele. Colhe no pastor, vá no seu dirigente da congregação. Ajude. Vá nele. Diga: tô aqui, ó, precisar. Exatamente, vai embora. Conta comigo. Né? Se aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus, mas também nós temos que ser essa pessoa que aproxima outras pessoas de Deus também. Porque sempre interessa. Se aproxima de pessoas que lhe aproximam de Deus. Mas você está sendo essa pessoa que aproxima outras pessoas de Deus também? Você está sendo assim também? Eu digo direto: não seja repelente. Tem um bocado de cristão aí, de jovem repelente. Porque o jovem repelente, ele não aproxima ninguém de Jesus. É aquela coisa que ele só afasta, porque o comportamento dele afasta as pessoas de Cristo. Eu tava seja imã.
Exatamente, você tem que atrair. Atrair essa galera aí. Nós estamos chegando na época de Dias dos Namorados, né? E eu vi uma postagem no Instagram que dizia assim, um jovem passava e dizia, eu só vou me casar quando eu achar a pessoa certa. Aí passava o vídeo e a resposta estava escrita assim, mas você tem que ser a pessoa certa. É a mesma coisa disso, você tem amigos cristãos, então não tem amigos cristãos, então você tem que influenciar essa galera a ser cristã junto com você. Mostra a ela o caminho da salvação, você tem que ser exemplo. Você tem que ser diferente. E falando disso, a gente vem para os desafios dos jovens, né, nos dias de hoje, né? São desafios e as oportunidades que tem para os jovens hoje. E vem os desafios modernos, querendo ou não, né? Nós estamos numa era que a gente tem acesso a tudo que a gente precisar. Todo tipo de informação. Aquilo que a gente acessa precisar, tá aqui. tudo aqui. E é desafiador porque nós, como jovens cristãos, nós não podemos, não é qualquer coisa que nós podemos consumir, né? Nós temos que saber diferenciar o que é bom e o que não é. Então, é um desafio pra gente. Verdade. Hoje em dia. Tem a pressão social, cultural, dúvidas e incertezas também que a gente tem sobre o nosso futuro, que é uma pressão. Jovem, né? Tá no ensino médio, termina o ensino médio e agora? Pra onde é que a gente vai, o que a gente vai fazer e tal. E o jovem, e nós somos cristãos também, ainda tem a pressão tanto da sociedade, né? Depois que terminamos tudo, o que a gente vai fazer na nossa vida e agora. E a pressão também no meio cristão também. Com certeza, falar na família, né? Exatamente, e aí, vai fazer o quê? Foi chamado pra quê? Ainda não descobriu o que você quer, qual a sua vocação e tal. Então tem muitos jovens hoje em dia que tem essa questão. Mas eu tô na igreja há um tempão e tal, e até hoje eu não sei porque Deus me chamou, não sei minha vocação, não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é esse chamado na minha vida. E aí eu quero perguntar a você, quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente em relação à sua vocação, né, que a gente tá falando, né, sua vocação pregar e tal, liderança, e como você tem superado esses obstáculos? Essa pergunta é uma pergunta que gera um pouquinho de suspense, né? Você em casa aí diz assim, mas pai, que pergunta. Bora lá ver. Agora apertou meu líder. Agora vai ser ele passar receita. E aí, o aperto aqui é grande, mas a gente consegue sair do aperto. Para mim, eu considero hoje o maior desafio para nós, para os vocacionados, você que está em casa, a vaidade. A vaidade e o ego. Sim. Porque o que acontece quando você chega no patamar daquilo que você acreditava que você chegaria? Ou que às vezes você até ultrapassa aquilo que você imaginava ser. A vaidade, ela tenta nos tirar do propósito. Exatamente. O ego tenta nos tirar do propósito. Achar que eu sou o melhor. Achar que eu tenho as habilidades suficientes para exercer a minha vocação, exercer o meu chamado. Eu considero essas coisas como um dos maiores desafios para o vocacionado. Porque eu entendo o seguinte, você precisa superar o ego, superar a vaidade e impregnar na sua vida a cultura de servo. Uma cultura de servo, entenda isso. Você precisa empregar na sua vida uma cultura de servo. Diogo, o que é uma cultura de servo? É alguém que não só respira o serviço cristão, que aí eu abro um parênteses aqui e vou explicar para você o que é que nós consideramos como serviço cristão. A teologia vai chamar isso de mordomia cristã. Sim. A mordomia cristã é o servir, é o estar pronto para servir a mesa, servir a igreja, servir o seu próximo, servir o seu líder, servir o seu pastor, isso na sua congregação, isso na sua comunidade. Então você precisa aprender a servir. E servindo a Deus, empregando isso na sua vida como algo que vai te direcionar durante a sua jornada vocacional, você vai se isentar dos obstáculos, ou não dos obstáculos, mas dos desafios. Os desafios até vão chegar para você, mas eles não vão ter o poder de lhe paralisar. Os desafios não vão ter o poder de fazer você desistir do propósito de Deus para a sua vida. Por quê, Diogo? Porque você sabe que você é servo. E você não está ali porque você quer ser o melhor. Você está ali porque você está servindo a mesa, servindo a Jesus. Você sabe que servindo a sua igreja, servindo ao seu líder, servindo ao seu pastor, você está servindo a Jesus. O seu serviço é de gratidão pelo que Jesus tem feito. Eu costumo dizer que o que eu faço hoje é pouco pelo que Jesus já fez por mim.
Então, liderar jovens hoje é pouco, pelo que ele tem me dado. Saúde, vida, proteção, livramento é pouco diante do que ele tem me dado. Então, eu preciso entender isso, eu preciso servir melhor ao Senhor. E servindo a Deus, me entregando a Deus, com essa mentalidade, essa cultura de servo, eu acabo vencendo os desafios e enfrentando os desafios com mais segurança. Sim, sim. Porque você entende que Deus está lhe guiando ao propósito. E é melhor servir do que ser servido, né? Exatamente. Justamente. Já O próprio mestre serviu. Jesus, cara, Jesus, ele pegou e lavou os pés do discípulo. Era o ato mais humilhante que alguém poderia ter, porque aquele ato ali, pra quem não sabe, só quem fazia aquele ato ali era quem era o servo, era o menor da casa. E Jesus, para mostrar, não, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir vocês. Eu vim aqui cumprir um propósito maior do que até eu mesmo. E hoje em dia, para nossa geração, é algo que eles não entendem, porque, não, eu vou pregar porque eu quero ser servido. Não é, cara. Você tem que fazer isso porque o propósito é maior que você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Então, exercer um nível mais alto dentro da cadeia da igreja ali ministerial é você entender que agora você tem a obrigação de servir mais gente. Entendeu? Quanto mais você salva, mais serve. Você vai servir, então você vai se tornar mais servo. Poxa, eu já vi gente dizendo, eu quero ser pastor presidente. Pra que você quer ser pastor presidente? Não, só pra chegar lá na frente da igreja, todo engravatado, bonitinho. Você acha que esse é o propósito do pastor presidente? Nunca. O pastor presidente, ele não tem vida própria praticamente. Porque ele tem a casa dele, ele tem o ministério dele, fora as agendas que ele atende fora as pessoas que ele tem que ajudar. Então, o propósito é maior do que a vida dele. E é algo que você que está nos escutando tem que entender. O propósito de Deus na sua vida é maior que você. Então, não queira ser servido, queira servir a Deus no seu propósito. Porque Deus te honrará fora dele. E lembrei que a gente falou no início, né, quando a gente tem a oportunidade na frente que fica nervoso. Desse jeito. Isso eu acho bom, é até bom, porque assim, você está entendendo ali que você está servindo. E você é dependente de Deus. Você não está ali porque você é qualificado, porque você é o bambambam, que sabe fazer o melhor. É a vaidade que faz você tá ali sentir. porque Deus está permitindo você estar ali. Você está ali porque Deus lhe chamou. Exatamente. Com certeza. A pessoa que é chamada, é vocacionada, ele tem que entender isso. Nós não somos capazes, mas quem nos chamou é que nos capacita para estar ali. A gente tem que sempre ter isso na mente, porque muitas vezes algumas pessoas deixam isso subir na cabeça, né? Ainda para os status, e agora ainda mais na rede social, que o que vale é quem tem mais seguidores, né? Desse jeito aí. Na rede social. Então, mais influente. Eu tô no topo porque eu tenho tantos seguidores, eu sou maior que fulano tá lá embaixo de nível de seguidores e tal, mas isso não quer dizer nada perante Deus, né? O que importa é seu grau de entrega ali diante de Deus, na presença de Deus. Eu faço a brincadeira, né? Que adianta você ter seu nome nas redes sociais da vida, escrito nas redes sociais da vida, não ter seu nome escrito no livro da vida. Muita gente só quer, eu quero... Like. Curte aí, me segue. E não tá, pois E é. lá em cima o céu não curtiu você, nem compartilhou. Eu tava dando aula na EBD esse final de semana e eu falei, gente, vocês que estão aqui dentro, a gente não é melhor que ninguém que tá lá fora. Vocês acham mesmo que a gente é melhor que Judas? A gente troca Jesus por muita coisa, como o Gabriel. A gente troca Jesus por curtida. A gente troca Jesus numa roupa. A gente troca Jesus numa conversa com os amigos que não era pra falar. A gente troca Jesus por muita coisa. E no final a gente ainda tem a audácia de erguer o peito e dizer, não, eu posso, eu faço. Eu sou bom. Desse jeito. Engano. A pessoa tá completamente cega. Mas a gente falou, né, dos desafios, mas também tem muita parte boa também que ser um jovem cristão hoje em Sim. dia, né? Sim. Não é só luta, prova. Né? Pra começar que você Nem só de prova vive o jovem, né? Servir a Deus é bom demais, né? Então já começa por aí. Mas assim, o jovem, né, vocacionado, que sabe a sua vocação, né, ele tem mais energia e criatividade, né, para incentivar outros jovens também. A gente tem a capacidade de se conectar com outras gerações, né, e também impactar através dos novos meios de comunicação, que a gente está falando agora, na questão dos seguidores da rede social. Tem um ponto negativo que a gente citou, mas também tem um ponto positivo. Olha o ponto né? Pois aí, aqui. Se não fosse hoje, a gente não estaria aqui fazendo esse papo com vocês, trazendo essas informações. Verdade. Então, assim, tem muita coisa boa que nós, como jovem cristão, devemos pedir a Deus o quê? Sabedoria para saber usar. Né? Hoje a gente tem muitos influencers cristãos que realmente são cristãos, que estão ali não só pelos likes ou pelos números, mas estão ali realmente para propagar o evangelho, por vidas. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que nós temos.
realmente tem pessoas que usam, né, para o ganho próprio, para se estabelecer, crescer e tal. Mas nós temos que realmente saber pedir a Deus sabedoria para usar esses meios. Porque nós estamos aqui, não vamos entrar numa caverna, botar uma pedra na frente. Pelo amor de Deus, né? Não cabe mais. Então, assim, a gente tem que saber ter a sabedoria dos céus para saber utilizar essa maneira, essas ferramentas que o mundo tem aí, para poder propagar o evangelho de maneira segura, de maneira que realmente glorifique o nome do Senhor e que nos faça ser exemplos de cristão na sociedade que a gente vive. Certeza, tá bom? com certeza. Bora lá, mais uma perguntinha? Eu sou das perguntas, né? Quais oportunidades você vê para jovens vocacionados hoje e como acredita que eles podem impactar na sociedade? Vamos lá, essa daqui é boa. Sim, com certeza. Eu separei algo aqui interessante, ó. Você está aí em casa e precisa entender isso. É o seguinte, ó. Sobre oportunidades, eu digo uma frase bem interessante para poder aplicar isso sobre a oportunidade. É uma frase comum para quem é apaixonado por missões, já ouviu falar sobre isso, o campo é o mundo, ou seja, o mundo é um campo de oportunidades. Exatamente. Então, você é jovem, quer exercer as oportunidades que Deus tem para você, o mundo é um campo de oportunidades. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de exercer a nossa vocação. Todos os dias. Deus nos dá a oportunidade de exercer a vocação, Ele nos dá a oportunidade de ser igreja, de exercer a vocação dentro e fora dela, através das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. A gente precisa servir as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é válido, porque quando a gente serve essas pessoas, a gente de fato coloca na mesa ali, ou coloca de público de quem eu sirvo, para que eu vim e o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo dentro das quatro paredes da igreja. Esse programa está aqui e está falando para jovem, está falando para uma parcela grande das pessoas da nossa igreja, pessoas de outras denominações. É importante porque essa é uma oportunidade de exercer o seu chamado. A mídia social, eu vi uma frase essa semana em uma conferência que o pastor falava o seguinte, ele disse assim, a igreja precisa usar as ferramentas. Sim. A igreja precisa usar a mídia, precisa usar as redes sociais, mas a igreja não pode se esquecer, o jovem, você não pode esquecer que você só fala de Jesus na rede social, não é só na rede social. Suas digitais não podem estar somente na tela do aparelho. As suas digitais, elas têm que transpor a tela, porque evangelho é relacionamento. Exatamente. Evangelho não é só tela, não é só vídeo, não é só like. Evangelho é olho no olho, evangelho é abraço, evangelho é toque, evangelho é sentir a dor do outro, evangelho é estar junto do outro. E você pode exercer a sua oportunidade, ou sim, na cidade, se você dê uma volta em Jacobina, pelas praças, no dia de movimento, na feira livre, no calçadão, e analise quantas vidas circulam diariamente as ruas da cidade. E aí você vai refletir, poxa, eu estou querendo só oportunidade lá na igreja, meu líder não me dá oportunidade para falar, eu não tenho oportunidade de círculo de oração, eu não tenho oportunidade para cantar na igreja. Meu irmão, pega uma caixinha de som, vai no gogó mesmo, vai para a praça, vai para a rua, vai falar de Jesus. Oportunidade é o que não falta. Você tem, o campo é o mundo. Exatamente. Isso é tão real. Só uma situação que aconteceu comigo, né? Sexta-feira passada, a gente foi pro aniversário de uma amiga nossa, e aí, né, o pessoal, todo mundo evangélico ali, aí a gente sentou ali, todo mundo comeu uma pizza, né, e sentou ali no calçadão, na praça, feito o Ponte da Pamonha ali. E a gente sentou, né, pegou o violãozinho, a gente começou ali a cantar e tal, e uma moça tava passando do trabalho, né, e parou, ficou ouvindo a gente cantar, e a gente cantando, e aí ela começou a chorar ali e tal. Então, tipo assim, a oportunidade ela não é só dentro da igreja. Não, com certeza, né? não. Do Diego falando, né? Quantas pessoas passam ali no calçadão, na feira e tal, e precisam ouvir uma palavra, até um louvor. E aí, nesse momento que vocês falando, eu lembrei. A gente ali começou a cantar e essa moça, ela começou a chorar. E aí a gente parou, né? Pensou com ela que estava passando, né, por situações difíceis e tal. E depois que eu vi a gente cantando, ela se sentiu mais leve, como se tivesse tirado um peso dela. Então, a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho. E eu digo mais, ó. A comunidade, o bairro onde você mora, o trabalho que você frequenta, a escola, a faculdade que você frequenta, essa comunidade inteira, ela está esperando por você. Sim.
Ela está esperando você tomar uma atitude, entender que você é vocacionado, entender que você tem um chamado de Deus e exercer esse chamado lá onde você está. Por quê? Porque nós somos a carta, já foi dito aqui, nós somos Exatamente. essa carta para que os homens leem. Nós precisamos manifestar o reino de Deus através das nossas vocações. É interessante que vou contar 2 assuntos aqui, vou passar a palavra, mas uma vez eu cheguei na barbearia onde eu corto o cabelo e eu tava muito deprê, cara, eu tava muito pra baixo, eu tava triste porque, poxa, eu não tava mais pregando, o trabalho tava me acabando e o meu barbeiro, ele me conhece, a gente já tem corto o cabelo com ele 2 anos, então a gente já criou um vínculo de amizade muito grande. Eu cheguei lá, sentei na cadeira, ele viu que eu tava com as bis baixas assim, ele colocou um louvor. Aquele louvor começou a entrar na minha alma, enquanto ele cortava o cabelo, ele falava comigo e eu não respondendo direito. Ele viu que a minha alma estava tão triste que ele colocou o louvor que falava assim, você é alguém que Deus escolheu. Você foi gerado no altar. Deus já tinha te escolhido. Aquele louvor entrou em mim com uma espada afiada de 2 gumes e aquilo mexeu comigo no final do corte. Ele conversou comigo, fechou a barbearia já, conversou comigo, me deu um abraço, cara. Aquele abraço, eu digo que naquele abraço, aquele momento salvou a minha vida. Não no sentido assim de eu querer tirar minha vida, mas poxa, eu tava cabisbaixo, se eu saísse dali e acontecesse alguma coisa comigo. Eu não ia levantar mais nunca se eu caísse naquele dia. E Deus usou alguém cortando o cabelo para falar comigo. E aqui é onde eu digo, a vocação nossa não é só dentro das 4 paredes. Porque o médico, ele é vocacionado para o quê? Atender as pessoas, mas dentro daquele momento ali vai entrar uma pessoa que precisa escutar a palavra de Deus. Deus não vai dar o microfone para ele naquele momento, mas ele tem um instrumento dele que é o trabalho dele, e através daquilo ele conversar e aquela pessoa reconhecer a Jesus. E o que eu digo aqui pra você que tá nos assistindo é, cara, por mais que você não pegue no microfone na igreja, por mais que você não cante, não saia pra falar nas igrejas, você tem um lugar de fala, você tem seu trabalho, você tem a sua casa. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, Diogo, eu era um jovem muito cheio da presença de Deus quando eu era mais novo. E eu sentava com meu pai na mesa de almoço, com a minha mãe do lado, e meu pai hoje não é cristão. Eu sentava com ele, eu falava palavras que meu pai chorava enquanto comia, porque eu falava de Jesus, eu pregava com meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, e meu pai chorava. Hoje ele ainda não é cristão, mas a semente que eu plantei ali, eu vejo que aos poucos, em poucos, ela tá brotando, e uma hora ela vai ser colhida. Então eu digo pra você, sirva onde você estiver, não importa se é dentro ou fora da igreja, apenas fale de Jesus, cumpra o seu chamado onde você estiver. E a vocação que a gente falou no início, né? Tem as vocações específicas, né? Mas todos nós somos chamados. Né? Para pregar o evangelho. Então nós temos isso dentro de nós. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para isso. Então nós somos escolhidos para levar a palavra de Deus. Essa é a nossa principal vocação aqui na Terra, é pregar o evangelho. Então assim, a nossa profissão, também nós temos nossa profissão, né, no secular e tal, mas nós também podemos trazer o evangelho de Deus para isso. Né? Você tinha na loja ali, pode chegar alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Eu trabalho com eventos, mas será que chega no evento, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, Gabriel trabalha. Então assim, onde você está inserido, você tem que ser a carta aberta. Exatamente. É aquele ambiente que você está inserido. Pode ser na escola, na faculdade, no trabalho. Eu não sei você hoje, mas hoje eu digo, sabe, com aquela paz no meu coração. Hoje eu trabalho para Deus dos 2 jeitos. Eu fiz, quando eu montei um negócio, uma das coisas que eu tinha na mente era: Jesus é meu sócio. Eu li um livro chamado Sociedade com Deus e o outro livro dos 2 mesmos autores, que é 21 Leis Bíblicas para o Sucesso. E eles falam sobre isso. Ele fala, no Sociedade com Deus, ele diz: assine um contrato com Deus, chame Deus para ser seu sócio. Exatamente. Quando Deus for seu sócio da vida, sócio do seu negócio, sócio da sua empresa, do seu trabalho, você convida ele para participar daquilo que você está executando, daquilo que você está fazendo, as coisas tendem a dar certo. E eu convidei Deus para ser meu sócio de um jeito que eu dizia para ele, eu falei: Senhor, se alguém vir aqui e precisar de oração, o Senhor é meu sócio, o Senhor é meu patrão. Se eu trabalho das 2 formas, eu trabalho fazendo aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, que é as habilidades profissionais, mas se alguém chegar aqui dizendo que precisa de oração, eu vou orar por ela, porque eu trabalho para o Senhor também nessa área. Então eu estou trabalhando para Deus de todo jeito. Quando eu exerço alguma função ali que eu ajudo, resolvo o problema de alguém na área da profissão, e quando eu resolvo também algum problema no que diz respeito à área espiritual, algo que aquela pessoa está precisando. Exatamente. Diogo, ontem eu postei uma enquete no Instagram do podcast
E um dos seus liderados comentou assim: quais são os passos de um líder? Quais são os passos de um líder? Exatamente. Como é que você descobriu essa sua vocação? Aprender a servir primeiro. Porque se você serve alguém, você vai no servir, você vai acompanhar os passos daquela pessoa. Tem uma pergunta que eu queria deixar para concluir essa pergunta que você me fez aí, com a outra pergunta que eu sei que vocês vão fazer para mim, a respeito de mentoria. Sim. Segura essa daí, você me lembra dela. Ela responder lá. Responder essa questão do líder, né? Que tem essa ideia, tipo, líder tá ali, você servir e tal, mas é justamente o contrário. Na verdade, você vai servir. Você serve mais. Quer ver um exemplo prático? Elias e Eliseu. Exatamente. Elias caminhou na frente, fez os passos de liderança, e Eliseu, que era o servo, que era o moço, né, de Elias, ele trilhou os mesmos passos do seu líder. Ou seja, o ser o líder da próxima geração é uma sucessão. Sim. Se eu vou substituir alguém, na verdade eu não estou substituindo, eu estou sendo um sucessor, eu vou dar continuidade, não é substituição, é dar continuidade a um trabalho que alguém fez primeiro. Então eu vou caminhar naquele mesmo caminho. Se eu sei que aquele caminho deu certo, por que eu vou inventar trilhar um outro caminho que ninguém nunca andou? Exatamente. Eu vou caminhar no caminho que está certo. Claro, se nele. Deus me direcionar a dar um passo além, eu vou dar um passo além, porque é Deus que vai estar me direcionando aquilo. Exato. Mas eu tentar dar um passo por conta própria, não. Segue o exemplo de Eliseu. Eliseu passou por todas as cidades que Elias passou. Exatamente. E fez o que Elias fez de forma dobrada. Porque foi essa a unção que ele pediu. E a liderança de Elias influenciou tanto Eliseu, que Eliseu olhou e falou assim: eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero a porção dobrada do teu espírito. Pronto. Cara, ele pediu aquilo ali, Elias falou: se tu merecer, Jesus te entrega. Pronto. Tu vai receber. Quem foi Eliseu, cara, na Bíblia? Quem é que foi Eliseu? Até em morte o homem gerou milagres. O cara tava morto, jogaram alguém na cova dele e a pessoa ressuscita do nada, pô. Os ossos do cara tinham unção. Você tem ideia? Até tinha unção até no tutano. Só que isso aí só foi reflexo através de alguém que ele seguiu. Ele aprendeu a fazer aquilo ali. Justamente. Sucessão. E aqui eu tenho outra pergunta pra você. Diga aí. Como a oração e o estudo da Bíblia têm influenciado na sua jornada vocacional? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, você só me aperta. Só me aperta, ó. Eu considero esses dois, né, a oração e o estudo da Bíblia, como dois pilares. E vocês têm noção do que é um pilar, né? E eu não só considero como pilar, como eu também considero como uma plataforma. Para todas aquelas pessoas, ou para todos os jovens que desejam trilhar o caminho vocacional. A oração e o estudo da palavra são pilares, são plataforma para que você possa exercer a sua missão ou trilhar o caminho vocacional. Fazer o que agrada o coração de Deus. Você só consegue fazer o que agrada o coração de Deus quando você conversa com Ele. A oração é o diálogo com Deus. Sim. O estudo da palavra é você ouvir o que Deus deixou de recado para você. Simples assim. Exatamente. Na oração eu abro meu coração para Jesus, eu revelo a Deus o que eu estou sentindo, Deus se revela a mim através da oração, porque a oração é um diálogo, é uma troca, eu estou conversando com Deus na minha oração, e ao mesmo tempo no estudo da palavra eu recebo de Deus a orientação que Ele já deixou escrita. Exatamente. Então Ele traz isso para mim. Então na minha jornada, a minha jornada como líder, como servo, como cristão, ela tem sido fortalecida por esses fundamentos. Esses fundamentos me deram maturidade para hoje eu exercer o propósito que Deus me chamou. Então a oração, a leitura da Bíblia me deram esse suporte, me deram essa estabilidade para exercer o chamado de Deus. E eu convido você, jovem, que está do outro lado, você adolescente que nos acompanha, a conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Conhecer o propósito de Deus para a sua vida através da palavra dele. Então, busque na palavra, medite na palavra e peça a Deus para revelar os mistérios dele para você. Tudo que você precisa saber sobre o seu futuro está aqui, ó. Todas as diretivas de Deus para a sua vida, tudo que Deus vai cumprir, tudo que Deus vai fazer, depende do seu relacionamento com esse livro, com a palavra de Deus. Se você ainda não tem a habilidade ou não tem o costume de meditar nas Sagradas Escrituras, faça hoje o exercício de unir a oração com a leitura da palavra e peça a Deus para revelar o propósito dele para a sua vida. E lá é onde ele revela.
Quanto, cara, a leitura da Bíblia, pra mim, ela é tão especial que eu gosto de orar, eu gosto de ler de madrugada, quando não tem ninguém. Porque ali eu tô orando, eu tô me comunicando com o meu Criador. E de madrugada a filha minha não. Tá certo, eu vou dizer que de madrugada não tem concorrência. Eu tô ali, eu gosto muito de ler a Bíblia um dia antes de eu pregar, que é onde geralmente eu tenho uma inspiração pra fazer as minhas mensagens. E eu tô ali de madrugada, eu vou dormir 4 horas da manhã, tem vezes estudando, eu tô ali filtrando aquilo que a Bíblia tá me dando. E você sente uma paz, você sente um conforto tão grande no coração que pra mim, eu não sei vocês, mas pra mim é inexplicável. Você tá ali tendo a leitura da palavra de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Tem vezes que eu começo a chorar, eu vou orar, não tenho palavras, eu começo a chorar, lembrando de tudo aquilo que eu tô lendo. E cara, isso é maravilhoso. E essa é a maior confirmação do seu ministério. Minhas mensagens, quando eu não era auxiliar ainda, quando eu comecei a pregar mesmo de fato em 2009. Como eu disse para vocês, 2007 foi um ano de transformação, de mudança na minha vida, de comportamento. De 2007 a 2009, eu vivi esse processo de forma intencional. Eu recebi de Deus muita profecia. Eu tenho isso anotado, só para você ter ideia. Eu tenho meu caderninho da anotação das profecias que eu recebi de 2007. Quando eu comecei a receber profecia, eu anotava todas elas. A data, quem profetizou e como foi que foi profetizado. Então, hoje eu vivo o que foi profetizado por Deus. Hoje eu vivo as promessas de Deus na minha vida. E isso porque eu decidi, em 2007, mudar a rota da minha vida. Orar, ler a palavra, jejuar, buscar o Senhor. Sendo um jovem, eu jejuava, eu orava, buscava e eu dizia. Quando eu chegava para pregar num culto de jovem, eu dizia: jovem, quer ficar forte, quer ficar firme, quer vencer o diabo, quer vencer a carne? Ora, jejua e lê a palavra. Esse é o segredo. E você falou, né? Procurar orientações de líderes espirituais também é uma coisa importante. Sim. Tipo, jovem começou, principalmente quem começou agora a jornada com Cristo, né? Que não sabe para onde é que tá indo, não sabe o que fazer e tal. Então procurar líderes espirituais e pessoas com mais experiência na fé é algo importante, né, para esses jovens que estão começando agora. E Justo. ter experiências compartilhadas. A gente está nesse momento aqui, né? Nós estamos compartilhando nossas experiências. Né? Exatamente. A gente não tem tanta experiência igual você já, né? Você já mais vai na caminhada, mas já assim, já estão compartilhando. Então assim, pessoas que estão aprendendo, né? Exatamente. Pessoas que também estão começando agora já estão aprendendo com você hoje. Né? Que você está compartilhando a sua E experiência. eu não estou falando nada aqui que seja absurdo ou que eu não tenha vivido. Exatamente. Então, você que é meu liderado nas comunidades aqui da Assembleia de Deus em Jacobina, na nossa sede, nas congregações, esse recado eu dou para você, dizendo para você que você está ouvindo do seu líder, não é uma pessoa que você não conhece, uma pessoa estranha que está falando e você não sabe se aquela pessoa viveu. Tudo que eu estou dizendo aqui pode ser comprovado, pode ser testemunhado. É só você procurar os irmãos mais velhos lá na igreja e perguntar para eles quem é Diogo. Tem base para falar, né? Quem era Diogo na juventude? Qual foi o trabalho que Diogo deu aqui? Exato. É só você questione, pergunte se você tem dúvida. Exato. E eu sei que vocês vão fazer pergunta a respeito disso aí, vocês estão fazendo um rodeio aí para falar de conselho. Diga logo aí, manda aí a pergunta. A gente mandou as experiências compartilhadas, né? Então vou mudar a pergunta. Manda. Qual é o papel da mentoria em sua vida espiritual e vocacional? E se há alguém que teve um impacto significativo nessa sua caminhada com Cristo? Vamos lá, galera. Como eu disse para vocês, 2007, grava as datas. 2007, Tudo 2009. que ele tá falando aí. Então foram anos de transformação e eu quero dizer algo para vocês a partir disso. A mentoria, eu quero destacar aqui o que significa a mentoria, né? A mentoria ela é um processo de aprendizagem e é um processo de aprendizagem pessoal que dá apoio para você e suporte de desenvolvimento. E aí o desenvolvimento é na carreira profissional ou na vida espiritual. O mentor, na verdade, ele é um líder, ele é um pai, ele é o pastor, ele é um profissional. Sim. Esse mentor, ele tem essa característica. Mas quem é o mentor? O mentor é alguém mais experiente. Simples assim. O mentor é alguém que já passou pelo caminho que você está querendo passar. Ele já sabe qual é o final, ele já sabe o que pode acontecer e ele simplesmente vai te trazer à luz para que quando você passe por aquele caminho, você se lembre das orientações que ele te deu, das placas, das referências. Você vai passar no caminho, mas você vai lembrar, ele me falou que quando eu andasse 10 metros, teria uma árvore, teria uma característica, e eu prestasse atenção na frase tal, no sentido tal. Mais ou menos isso, é alguém que te pega pela tua mão e caminha com você. Exatamente. Às vezes não só caminha, mas ele deixa você caminhar sozinho. Então,
é um suporte de desenvolvimento. Essa pessoa é uma pessoa mais experiente, ela investiu tempo em determinado assunto que você está querendo aprender. Ela estudou, ela gastou tempo com aquilo, ela sabe e ela tem algo para te passar. E isso que ela passa, ela compartilha conhecimento, ela apoia você no seu crescimento profissional, pessoal, espiritual. Ou seja, a mentoria é necessária para se construir algo na sua vida. Eu anotei algo aqui interessante, que eu dizia para Deus, eu preciso dizer algo para essa juventude, que ninguém faz nada sozinho. Não mesmo. Coloca uma coisa na sua cabeça, ninguém faz nada sozinho. Ah, mas eu tô sozinho no mundo, Não. Ninguém me vê, ninguém me ama. Não, para com isso. Você não é sozinho. Se você nasceu, dependeu de alguém para você nascer. Se você comeu hoje, dependeu de alguém que fez a comida. Se você tá com a roupa lavada, dependeu de alguém. Então, ninguém faz nada sozinho. Não tem como. Sua roupa não secou sozinha. Sua roupa precisou do sol, precisou do calor necessário. Então, ninguém faz nada sozinho. E ao afirmar isso, eu digo que tudo que fazemos ou tudo que somos é graças a alguém. Primeiramente os nossos pais, depois vem um professor, vem alguém que você se espelhou lá e que te acompanhou, te orientou. Exatamente. Você é reflexo de alguém. Então, para responder a respeito desse alguém, né, que é a pergunta que vocês fazem, há alguém que teve um impacto significativo na sua caminhada? Tem sim. E eu vou citar o nome dessas pessoas. Isso no sentido ministério, vocação, chamado. Sim. Como eu disse para vocês, 2007, 2009, em 2009 eu comecei a liderar jovens. Você diz, ixi, Diogo, tu liderava jovem em 2009, velho. Onde é que eu tava em 2009? Você lembra aí, você que tá em casa, você que é mais novo aí. Eu sei que eu tava Só você cantando Onde é que eu por tava em aí. 2009? Quantos anos eu tinha? O que eu pensava em 2009? Eu nem Você imaginava. tá jogando bola por aí, soltando Por aí, pipa, alguma coisa. que ia estar aqui hoje. Pois é, você nem imaginava estar assistindo esse podcast e eu já liderava jovem naquela época. Rapaz, Só você ter uma ideia. Tempo, viu? Então, porque as pessoas me veem hoje e dizem assim, não, ele deve estar aprendendo agora. Aí na caminhada. Já tem uma caminhada longa. E nessa caminhada eu andei com pessoas muito capazes. E Sinho tá aqui, Sinho, acho que de todos que estão aqui, Sinho vai lembrar com mais, assim, lembrar da pessoa em si. E uma dessas pessoas que foram significativas, eu não posso abrir mão de não citar o nome dela aqui. Por favor. Foi o pastor Ednélio. Hoje ele é pastor aqui na cidade de Mirangaba. Inclusive eu tenho aprendido bastante Ele com ele. foi o meu líder. Ele foi o meu mentor. Então o pastor Ednélio, quando chega em Jacobina, Diogo é um jovem que já está nesse processo de transformação, buscando mais de Deus. Teve outra pessoa também, referência na minha vida, foi uma das minhas líderes, que era a Ana Rízia, professora lá no Colégio Modelo. Sim. Ana Rízia foi minha líder, foi minha líder de jovens na sede. Ana Rízia foi minha líder de jovens, foi madrinha do meu casamento. Então, ela foi alguém que, naquele momento, lá atrás, viu naquele jovenzinho talento. Me chamou para teatro, me deu oportunidades em cultos de jovens para fazer teatro, para falar uma palavra, para dar uma saudação, me deu oportunidade para dirigir ciclo de oração, e aquilo tudo foi proposital. Deus foi trabalhando na minha vida. Outras pessoas também participaram desse processo. Hoje o meu concunhado também, ele me ajudou nesse processo. Ele era dirigente de ciclo de oração, Alan, e me ajudou também a desenvolver a minha habilidade ali de ciclo de oração. Eu comecei liderando o ciclo de oração. Depois do ciclo de oração, eu fui chamado para ser vice-líder, e nessa de ser vice-líder eu acabei me tornando também o vice-líder do campo. Na época o pastor Ednélio era o presidente da UMADEG. Então o pastor Ednélio era o presidente da UMADEG e eu era o vice dele aqui em Jacobina. Então eu aprendi muito com o pastor Ednélio. Além disso, na área de jovens, né? Eu falo isso na área de liderança de jovens, como meu mentor. Na outra área, que é algo que queima meu coração também, que mexe muito comigo, é a área da evangelização, a área de missões. Então, algo que mexeu comigo foi uma missionária chamada Irmã Beth. Eu chamava ela assim, carinhosamente chamava ela de Irmã Beth. Irmã Beth, ela foi uma missionária que foi missionária no Timor-Leste. Se você conhece um pouco da história, aí você sabe que teve o tsunami, alguém lembra do tsunami, aconteceu no Timor-Leste. Ela foi missionária no Timor-Leste. E ela veio para o Brasil por conta de uma doença de febre amarela que ela pegou lá. E veio para o Brasil, do Brasil ela veio para Feira de Santana, que era a cidade dela, de Feira de Santana ela veio morar em Jacobina. No ano em que eu estou orando, no ano que eu estou chamando Deus, no ano que eu estou buscando o Senhor, aparece uma missionária com experiência de missionário no campo missionário, lá no Timor-Leste, vem para Jacobina e ela é chamada pelo pastor presidente na época para exercer a função de coordenadora de missões. No exercer a função de coordenação, ela observa Diogo e chama Diogo para a equipe.
É aquilo que eu disse, sempre tem alguém te observando. Ela me chama para fazer parte da equipe de missões da igreja. E ali eu conheço a Portas Abertas, eu aprendo o que é a Janela 1040, eu aprendo o que é a Grande Comissão, eu sou guiado por ela a um nível de entendimento, de conhecimento. Sim, de missões, que me levou a queimar por missões, a desejar também participar disso e querer isso. E talvez a minha vontade de servir, a minha vontade de trazer o jovem para perto, para ver o jovem funcionando na casa de Deus, é porque eu sei da importância do chamado. Por isso que eu disse no início, todos foram chamados. Você foi comissionado por Deus para a grande comissão. A grande comissão depende de você. Você é o ceifeiro da casa do Senhor. Exatamente. Que vai fazer parte da grande colheita. E você, jovem, precisa estar pronto para exercer a colheita. Ai, irmão Deus, mas eu não sei, eu não tenho habilidade. Eu também não tinha, eu não falava direito, eu gaguejava, eu tremia com o microfone na mão. E olha onde eu estou aqui, hoje eu estou falando para você, hoje eu estou dizendo para você que é possível você ser um jovem transformado, é possível você exercer seu chamado, é possível você exercer a sua vocação. Exatamente. Então entenda isso. E não só exerça a sua vocação. Lembre-se, ninguém faz nada sozinho. Busque mentores. Anda com o lado de gente que pode te ajudar, que pode te aconselhar, que pode te orientar, que pode te dar um toque, uma lição, uma orientação e sabe, lapidar você nesse processo do exercício do seu chamado. Onde o líder chama, você gruda no líder, vai-se embora ali, pedir pra carregar a cadeira, você vai. Vem comigo, vai embora, meu irmão. Vem comigo no Glória. Pastor, vai-se embora. E você falando, né, de outros ministérios que se viu, né, engajar em diferentes ministérios também lhe ajuda a conhecer e você encontrar o seu sua vocação. Sim. Exatamente. Você vai entrando ali, entrou ali no Ministério Louvor, você não, Ministério Louvor. Sim, eu nem entrei em detalhe. Eu fiz parte do Ministério Louvor por muitos anos na igreja. Pra você ter ideia, em São Paulo, antes da gente vir pra cá, eu fazia parte do Ministério de Dança. Ninguém imagina, mas eu fiz parte do Ministério de Dança da minha igreja. Você vai entrando para poder encontrar a sua vocação. Exatamente. Como eu disse lá atrás, sirva. Você é jovem? Vai embora. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer andar na graça, quer aprender a fugir do pecado? Sirva. Ocupe a sua mente, ocupe o seu tempo servindo a igreja. E aqui eu participei de vários ministérios, criança andando. Hoje eu tô no louvor e na regência, mas eu já fiz teatro. Eu fui Jesus muitas vezes. Eu tô lá na igreja, primeira Jesus. Só me botar pra fazer o papel do cara mal, cara. Primeiro Jesus pretinho da Assembleia de Deus. Aí eu falo, depois de eu botar eu pra ser Jesus. Jesus não aguenta mais viver vestido dele aqui, pelo amor de Deus. E aqui eu quero fazer uma citação bíblica no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que tudo onde a gente botar a mão, a gente deve fazer inteiramente para o Senhor. Não importa se você está servindo água, não importa se você está dançando, servindo no Ministério de Louvor. Sirva. Não importa onde for, faça, mas faça com prazer. Tenha prazer em fazer aquilo. Sempre. O pastor chamou, esteja sempre pronto. Exatamente. Vá pro culto, vá pra igreja, vai naquele pensamento. Eu tô pronto. Cara, precisar de mim hoje, eu tô pronto. Pra você ter ideia, meu pastor não me avisava nada. Ele não sabia mexer no celular, hoje ele sabe. Ele não me avisava nada. Ele me acordava às 7 horas da manhã pra gente fazer algum trabalho. Às vezes era construir igreja, ele não me avisava no domingo. Segunda-feira tava o pastor, 7 horas da manhã, batendo na minha porta pra gente ir construir igreja. Eu não sabia de nada, eu só botava a calça e ia embora. Mas eu tava servindo. Assim, né? Exatamente. Nem café tomava, só escovava o dente, lavava o rosto e foi embora. Cumpra seu chamado, faça a sua missão. E aí, olha, o papo tá tão bom que o pessoal tá gostando, tá? Porque nós batemos sem visualização, né? Parabéns! Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Vocês estão seguindo a gente, que tá com a gente desde o início até agora, tá bom? Muito Quem tá orando por esse propósito aí, continue. Nos ajude. Esperamos que realmente esse papo jovem mesmo, né, aqui que a gente vai ter com vocês toda terça-feira seja realmente algo produtivo. E aqui eu vou soltar só uma novidade, ainda não é nada definido, mas só Diogo sabe. Daqui pra frente tem uma surpresa pra você especial, então continue orando, logo mais a gente lança. Pois. Ore. Então vamos dar continuidade aqui, né? A gente falando, né, sobre experimentar novos ministérios, né, diferentes para você conseguir encontrar a sua vocação. A gente quer saber se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente algum ministério que você entrou, né? E como esse ministério ajudou você a esclarecer qual seria a sua vocação.
né? Você falou que entrou no ministério de louvor. Vamos lá. Mas aí Deus está dizendo, você vai ensinar a palavra. Só cortando cima aqui. Como foi essa experiência? Eu quero que ele cite uma experiência que ele me contou no hospital regional. Cara, quando eu escutei essa experiência, meu amigo, eu falei, eu quero isso pra minha vida. É o seguinte, ó. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a buscar mais de Deus, né? É uma necessidade. O próprio Deus começa a se revelar para você. Sim, com certeza. Você começa a sonhar com as coisas de Deus. As pessoas chegam num lugar, alguém chega no final do culto e diz para você, ó, Deus manda te dizer que aquela oração que tu fez essa semana sobre tal dom que tu tá pedindo, ele tá te dando hoje. Era assim que acontecia comigo. Eu saía no círculo de oração, a irmã chegava para mim, um dia Deus me incomodou e disse assim, ó, aquela irmã tem algo para te entregar. E a irmã não me entregou. Terminou a oração, eu fui atrás da irmã. Me entregue não. Irmã, vem cá, irmã, Pai do Senhor. Ela, o que foi, menino? Eu falei, me dá a Pai do Senhor aqui. Me diga aí, Deus mostrou o que pra senhora? Eu tô vindo aqui porque o Espírito Santo falou que a senhora tem algo pra mim aqui e a senhora precisa sair. Ela disse, bora, mas hein? Eu achei que não era coisa minha. Por Não, isso que eu não não, falei. desenrole logo. Glória de Deus, você diga logo. Aí ela disse assim, Deus manda te dizer que ele tá te dando o dom da palavra. Ei, rapaz. Entendeu? E todas as vezes que eu buscava, a Bíblia diz buscar os dons. Exatamente. Eu buscava de forma intencional. Eu dizia para Deus, eu quero te servir, eu quero te servir. E foi essa a proposta de Deus para mim. Eu servi aqui em Jacobina, como já foi dito, no Ministério de Louvor, fiquei um bom tempo como ministro de louvor. Como ministro de louvor, depois fui dirigente de ciclo de oração de jovens, fui vice-líder de jovens, líder de jovens, depois participei do departamento de missões, cooperei com o Momento Missionário, que era chamado na época. Tinha 10 minutos para eu, o William e um outro colega compartilhar uma experiência missionária na igreja. Então, foram várias as vocações que Deus me experimentou. Assim, Diogo, e qual foi a dessas vocações que te impulsionaram a entender o teu chamado hoje? Foi missões. Missões foi o lugar onde Deus abriu o leque para onde Ele queria me levar. Ele me mostrava assim, você é das nações, eu vou te levar para as nações. Eu só recebi a profecia assim, ó, Deus me mostra você nos 4 cantos, você visitando os 4 cantos da terra, pregando a palavra do Senhor. E aí eu tomava aquilo, sabe, com muita vontade de viver aquilo de forma intencional, de querer Deus agindo na minha vida. E eu falava, Deus, eu quero viver esse tempo, eu quero curar os enfermos, sabe? E eu tinha aquele desejo de orar e ver alguém ser curado, de pregar e a pessoa no final do culto chegar para mim e dizer, ó, irmão, tu tava pregando ali e Deus me curou enquanto tu pregava. Cara, é tremendo, isso é forte, maravilhoso. é maravilhoso. Então, missões me ajudou a entender o ministério. E como Gabriel falou aqui, né? Uma das coisas que desse primeiro passo, né? Quando eu comecei a buscar, que eu tinha dificuldade de falar de Jesus, eu, junto com um grupo de colegas, a gente evangelizava todo domingo no hospital. E a dica que a gente dava, né, uns aos outros, ela dizia, rapaz, evangelizar no hospital é bom demais, velho. É massa, porque a gente prega as pessoas, todo mundo chora, velho. É, muito Todo mundo recebe, velho. Todo mundo recebe o que a gente tá falando, velho. É gostoso demais. Na rua não é assim, não. Na rua a galera nem dá ousadia pra gente. Aqui não, todo mundo quer. Todo mundo quer. Não sei por que todo mundo queria. Tá todo mundo ali numa situação difícil. Muitos dos familiares nunca tinham ido visitar. Quando recebia a visita de alguém, se alegrava, recebia oração, um abraço e tudo mais. E bem recente agora, depois que nós escolhemos um grupo de mentoria, hoje eu tenho um grupo de mentoria com alguns líderes aqui de Jacobina, os líderes de setor, e um desses líderes chegou para mim e falou, eu disse, Diogo, quero te revelar algo, velho. Eu te conheci no hospital. Eu falei, como é, rapaz? Ele, não, a minha lembrança que eu tenho de você é você evangelizando no hospital. Eu falei, como assim, rapaz? Lá no hospital regional, meu avô estava doente, eu era pequenininho, e eu vi você, mais um grupo de jovens lá pregando, e aquilo ficou na minha memória, quando eu criança, vendo vocês pregando com tanta alegria o nome de Jesus dentro do hospital. Ele revelou isso pra mim, tem um quê? Deve ter um mês que ele falou isso pra mim. Foi mais ou menos isso que eu trouxe. Eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu disse assim, meu Deus, Deus leva a sério o que a gente faz. Existem pessoas que vão passar pela sua vida, que vão trilhar no seu caminho, e essas pessoas vão levar algo, uma marca do seu ministério, da sua vocação, do seu chamado. Olha ali. John Lennon, meu líder é diferente, gratidão a Deus por sua vida, você é bênção para a nossa geração. Amém, meu irmão. Glória a Deus.
Mas é, e você colheu aquele fruto, né? Aquela sementinha. Você plantou ali, nem imaginou. Nem imaginei. Né? Que tava Hoje ali. ele lidera comigo. Exatamente. Então você plantou aquela semente naquele coração que Exatamente. vai germinar agora. Então assim, você vai colher o fruto. O fruto da gente da UJD de Santa Trabalhando, né? Sobre frutos, né? Sermos frutíferos, Sermos né? O nosso tema frutíferos. do ano. Exato. E aí um exemplo disso, né? Você planta porque quando a gente planta, a gente não colhe de imediato. Não. Não. Né? A gente tem que ter tem que esperar. Tem que esperar. E uma árvore mesmo, né? Eu já vi esse pessoal falando, quando se a gente plantar uma árvore agora, a gente não vai ver aquela árvore Crescer do dia as pra noite. próximas gerações que vão ver aquela árvore. Então, tantas árvores que foram plantadas, que pessoas plantaram, Exatamente. morreram, não viram essa árvore grande. Exatamente. Nós estamos vendo hoje. Então, a palavra de Deus também é assim. Muitas vezes a gente planta e muitas vezes a gente não vê que foi plantado, não vê o crescendo, mas foi plantado ali. Então, Isso a gente tem é que o reino entender de não Deus. parar de pregar o evangelho. Eu lembro de uma pregação do pastor Juliano Fraga, se não me engano, no Gideões, se não me engano foi no passado, que ele falou a respeito da plantação de tâmaras. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele falou que essa Quem planta não come, né? Ele falou que essa planta demora 100 anos para crescer, pô. Imagine você plantar alguma coisa para daqui a 100 anos colher. Outra pessoa colher, na verdade nem você colher, outras pessoas vão E colher. o reino de Deus, ele é desse jeito. Poxa, você tá pregando, não tem ninguém se convertendo hoje? Calma, a semente foi plantada. Daqui a 5 Sabe o que anos... eu aprendi, Gabriel? Senhor. Esses dias eu aprendi o seguinte, ó. Nunca queira cobrar de você resultado. Não. Na obra de Deus, não é você quem dá resultados. Cara, eu lembro você falou uma coisa Quem dá resultados é Deus. Se você pregar hoje e ter salvação, glória a Deus porque teve alguém que se salvou. É Deus. A Bíblia diz que Deus chama Exatamente. aqueles que vão ser salvos. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem escolhe, quem chama. Então não é você, não foi a sua mensagem, a mensagem é de Deus. Você é um instrumento de Deus. Se Deus quiser salvar naquela noite, Ele vai salvar. Se Ele não quiser salvar, não fique frustrado porque naquela noite não teve a salvação. O resultado vem de Deus, não vem de você. Eu tenho um ministério da pregação muito sério. E uma das coisas que eu aprendi é o momento da pregação. É o momento que a igreja cessa a adoração para escutar a voz de Deus. O pregador, vocês que pregam e estão assistindo, vocês têm que ter na cabeça de vocês que é o momento em que vocês estão falando ali, não é vocês, é Deus. Então tem mensagens que vem para exortação, mas tem mensagem que traz salvação. Só que antes da mensagem salvar hoje, alguém plantou a semente lá atrás. Justamente. Por exemplo, eu vou pregar em culto algum dia que a semente foi plantada por Diogo, mas quem vai colher vai ser eu. Quer ver uma experiência que eu tive, já aproveitando essa ideia da experiência aí de impactar a comunidade? O que acontece? Eu, como eu disse pra você aqui no início, sempre fui amigo Sim. das pessoas evangélicas de Jacobina. E nessas amizades, uma irmã da nossa igreja, ela fazia um trabalho de evangelismo com o pessoal da Batista Missionária no complexo policial aqui de Jacobina. Ela me chamou nesse período e me convidou. Ela disse assim: Diogo, tu não quer participar de ir comigo no dia de evangelismo, não? E eu morria de medo. Eu falei: eu vou nada, irmã. Lá no complexo. Ela: não tem problema não vai fazer nada, não tem nada demais não. A gente tá tudo autorizado, a gente vai entrar e vai pregar. Eu fui. E aí a irmã Regina, quem conhece a irmã Regina aí na Batista Missionária sabe de quem eu tô falando. A irmã Regina, ela já foi líder de jovens lá na Batista Missionária, já me chamou várias vezes para pregar na Batista Missionária para jovens. E a irmã Regina era quem estava junto na organização, junto com o irmão Juliano, que tem um restaurante, era um dos líderes desse evangelismo do presídio. E eu fui. E ela olhou para mim e disse assim: Diogo, no primeiro dia, ela olhou para minha cara e disse assim: Diogo, tá vendo essa ala aqui, ó, a ala A? Você vai pregar na ala A. Eu disse: minha irmã, eu vou pregar na ala A, eu sou convidado, tô vindo a primeira vez, não sei nem como é que prega no presídio, Nem como é que não sei nem como eu vou falar. aqui dentro. Ela disse: não, vai ser você. Eu vim pela experiência. Vai ser você. Eu falei: se ela tá dizendo é porque Deus tem algo para fazer. Eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus, daqui a pouco Jesus me direcionou para a história de Davi. Eu comecei a falar da história de Davi, Sim. Falei que Davi era um filho bastardo, rejeitado, aquela coisa toda. Comecei a falar algo desse jeito. Falei: talvez você tá aí do outro lado, foi rejeitado e ninguém tá te vendo, ninguém te ama. Talvez você veio parar aqui do outro lado da cela, tá preso aí porque você achou que você não era amado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele tem uma obra na sua vida e que Ele te ama. E comecei a pregar com autoridade. Quando eu comecei a pregar com autoridade, o Espírito Santo falou comigo: cante um hino. Eu falei: mas Jesus, como é isso? Eu estou pregando aqui, vou cantar hino ainda. Cante um hino. Aí eu comecei a cantar um hino de Elia Silva, que ele ergue agora a cabeça. Quando eu comecei a cantar esse hino, o Espírito Santo falou no meu ouvido: faça um apelo. Eu falei: Jesus, eu já preguei, já cantei, ainda vou fazer apelo. Ainda vou fazer apelo, Jesus. E aí ele disse: faça um apelo.
Quando eu fiz o apelo, Jesus, naquele momento, me direcionou a convidar o pessoal para vir ali na frente. Quando eu comecei a convidar, eu falei, olha, você que está aí do outro lado, ouviu a palavra, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Um jovem, filho de um presbítero da nossa igreja, estava preso lá, ele saiu e veio na frente e disse, irmão, eu quero esse Jesus que o irmão está falando aí. Depois da atitude dele, naquela tarde, Deus trouxe ali na frente 8 pessoas para Jesus. Todos os 8 chorando, de joelho dobrado, diante da grade. E eu chamei, eu disse, você vai vir aqui, vai dobrar o seu joelho, eu vou orar por você. Quando eu orei, aqueles 8 também aceitaram Jesus. Minha primeira visita no complexo. E aí eu cumpro o que Gabriel estava falando no instante aqui. Um planta, Outro colhe. o outro Um rega. regue, o outro colhe. São Deus- 3 pessoas em um Deus dá o propósito só. crescimento, entendeu? Deus usa 3 pessoas num propósito. Não é da noite por dia. Como eu disse no início, há pouco instante eu falei, ninguém faz nada sozinho. A alma que você vai ganhar, o jovem que você vai trazer para Cristo hoje, através do seu testemunho, já foi evangelizado ontem. Já? Já foi ministrado por outra pessoa. Você é só uma ferramenta, um complemento de Deus para o alcance. E dessas falando sobre a vidas. chamada, é aquilo que eu falei no início. Hoje eu vivo promessas em que eu orei lá atrás. E o Senhor é um exemplo disso, porque o Senhor vive promessas que falaram, que Deus falou com o Senhor lá atrás. Às vezes Deus falou que o Senhor nem era nascido, que o Senhor se converteu, se não me engano, em 2001, não foi? Isso. Eu nem era nascido ainda. Diogo já tinha promessa. Já e tava hoje recebendo vive essas promessa. Já tinha nascido. É, você é velho. Eu era pequeno ainda. Vamos. Gente, então, né? Tamo caminhando pro fim. Estamos indo pro final, como tudo que é bom dura pouco. Nós a gente pudesse ficar aqui a noite toda com vocês. E só para encaminharmos para o final, eu quero deixar aqui um versículo para quem está nos escutando e às vezes pensa que não tem força para ir. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu quero dizer para você que está nos escutando nesse momento, nessa noite, você pode estar triste, pode estar infeliz com o momento da vida que você está vivendo, mas tenha calma, porque tudo é um propósito. Há um propósito maior do Senhor para todo momento. E você vai chegar um momento que você vai viver as promessas de Deus. As promessas de Deus, cedo ou tarde, elas virão, você vai viver esse tempo. Mas primeiro, invista no seu ministério, sirva a sua igreja, acompanhe seus líderes, sente com o seu pastor, converse e aprenda, para que você chegue no seu propósito, esteja uma estrutura e ninguém consiga derrubar o seu alicerce. É isso. Nós falamos aqui, né, sobre vocação. Todos nós temos vocação, né? Exatamente. Todos são chamados. Todo mundo foi chamado para pregar o evangelho. Exerça o seu chamado. Né? A vocação que Deus nos deu é ser pregador do Evangelho evangelho, de Deus. né? Todos nós temos isso. Temos vocações específicas, sim, cada um tem seu ministério, Deus deu para cada um seu Sim. ministério também. É um Então, ministério universal, E que todos foram chamados para a missão, para Exatamente. falar de Jesus, mas E- especificamente exato, então cada um tem o seu. Você não nasceu por acaso, Não, você tem uma vocação. Todo seu mundo está avó. aqui, tem um propósito nessa terra. Falamos também sobre como identificar o seu chamado, né? Através da palavra, através Sim, da sim. oração, também buscando a Deus, orientação, né? E grudar no seu líder, né? Uma pessoa... cola no líder. Cola nele, vai embora. Exatamente, né? Eleger um líder espiritual para sua vida, né? Uma pessoa que você tem como exemplo, mentor. né? Como mentor para sua vida. Busca conselho. Nós falamos isso também. Contamos vários testemunhos aqui, também foi uma noite abençoada. A gente só tem a agradecer a Deus, né? Por esse momento que Ele nos proporcionou, por esse momento, pela vida de Diogo, né? Nosso Amém, líder, amém. né? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, lhe dando cada vez mais sabedoria, né? Para atuar na obra do Senhor e para ajudar, né, cada vez mais jovens a encontrarem sua vocação, a se capacitar cada vez mais para trabalhar na obra do Senhor. Agradecer Sim. ao meu colega Gabriel por esse nosso primeiro episódio, O né, apresentador. desse papo, Sucesso. né? Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui no finalzinho, tá, gente? Não sai ainda não que a gente Sai vai... não. Calma que já tá acabando. Você já vai comer sua espera um pizza, tomar seu pouquinho, cafezinho, calma. tá? Calma aí. Agradecer a todos vocês, o nosso colaborador, a nossa equipe que tá aqui por trás das câmeras também, né? Sem eles, então, Nada disso estava seria possível. E
Só agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, tá? Eu passar para Diogo para poder fazer essas palavras finais, né? Encorajando os nossos jovens a seguir a vocação. E deixar um último conselho também. Exatamente, lança aí seu último conselho nessa noite para os jovens. Gente, sempre que vocês precisarem de um conselho, tá? Pode procurar Diogo, pode procurar, tá? não tenha Pode medo mandar não. mensagem, Instagram. Eu tenho um dente, mas não mordo não, galera. A gente compartilhou o link do Instagram dele aí. Exatamente, e ele vai divulgar aqui o Instagram. arroba dele, a loja dele e tudo mais. Pronto. Então, Você pode procurar por ele, que ele tá aqui pra... A gente faz um bocado de coisa. Inclusive dá conselho. e puxão de orelha também, tá? Também. Se precisar, tem. Então, pessoal, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Agradecer a vocês por essa oportunidade tão especial de poder estar com vocês, falar de Jesus, compartilhar um pouco sobre a missão, compartilhar um pouco das minhas experiências com Deus, experiências que eu acredito que vão somar com aquilo que Deus tem na vida de vocês. E acreditem, Deus ele pode fazer, ele pode fazer de você uma ferramenta, um instrumento de glorificação do nome dele aqui em Jacobina. Não se contente apenas a ser membro da sua congregação. Não se contente apenas ao exercer um chamado, um propósito na localidade ou apenas ali no seu bairro. Incendeie Jacobina. Que o coração de vocês possa ser contagiado com a presença do Espírito Santo. Que vocês possam ser impulsionados por Deus a exercer o chamado de Deus na integralidade, ou seja, na totalidade do que vocês são. Vocês são jovens, são fortes, já venceram o maligno. Essa é a declaração da palavra de Deus para nós. Essa é a declaração de Deus para a vida da juventude que nos acompanha nesta noite através desse podcast. Você é forte, você já venceu o maligno e a palavra de Deus está dentro de você. Eita, você glória. pode fazer o impossível. É só você crer. É só você desejar fazer. E eu não posso perder a oportunidade de estar aqui diante de tanta juventude, né, de tantos jovens e adolescentes, e não estender um convite especial também para que fica à você vontade. possa firmar o seu chamado e a sua vocação. Nós teremos o nosso acampamento. É um acampamento Eita, muito novo, especial. Sim, tá aqui, é prova disso. E a nossa intenção com esse acampamento é fazer com que o seu chamado seja despertado. Fazer com que o Espírito de Deus fale ao teu coração, te impulsione a mudar de nível, a mudar de experiência, viver o novo de Deus para a sua vida. Então, nos dias 23 e 24 de junho, nós teremos o nosso acampamento. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você: as vagas são limitadas, já estão acabando. Então, nós temos até o dia 16 para fazer a inscrição. Você pode entrar no arroba aí, o Jadege, que é o Instagram da Juventude Assembleana aqui de Jacobina, e clicar no link da inscrição, fazer a sua inscrição até o dia 16. Nós teremos pregadores, teremos ministrações, palavra de Deus. Os irmãos vão vindo ali de Feira de Santana, irmão que vem de Valente, para dar palestra. Nosso pastor vai estar conosco. E eu convido você, jovem, que ainda não fez sua inscrição, a fazer a inscrição, porque você não pode ficar de fora dessa. Outra coisa também é aproveitar aqui e lançar o meu arroba aí. Se você não me segue, segue agora aí, arroba Diogo Dínamos. Você vai me seguir no Instagram, vai clicar lá também no YouTube, vai colocar lá Diogo Costa no YouTube, tenta procurar lá Diogo Costa, meditações ou palavras, você vai encontrar o meu canal, tem alguns vídeos que eu já produzi, alguns devocionais. Se você tem Spotify, você joga lá Metanoia Cast, você vai ouvir a minha voz também em alguns devocionais no Spotify, e para nós será um prazer ter você nos acompanhando de agora por diante, seguindo e acompanhando tudo aquilo que nós vamos postar para a edificação da sua vida. Aproveita, seja, meu irmão, que gente, conteúdo tem demais. Exatamente, conteúdo temos com o Diogo, então não perca essa oportunidade, realmente, né? Você que está procurando sua vocação, realmente precisa de uma orientação. Sim, vocês não me cobraram. Como... Eu disse que eu ia falar de alguém. Ai mesmo, fale, pode falar. Diga. Eu vou falar para vocês, e aproveitar que estou encerrando, eu converso um pouco, mas eu preciso aplicar isso no coração de vocês. A gente falou sobre vocação, a gente falou sobre chamada, a gente falou sobre mentoria. Talvez você está dizendo assim: Diogo, o meu líder não acredita no potencial que eu tenho, o meu líder não investe em mim, meu líder não me dá oportunidade porque ele acha que eu não sou capaz. Talvez esse seja um olhar do seu líder porque você ainda não se aproximou dele para revelar o seu coração para ele. E o que acontece? A palavra vai nos mostrar que em um determinado momento da vida de um jovem chamado Marcos, ou João Marcos,
ele caminhou com Paulo e com Barnabé. Em uma viagem missionária, João Marcos, por ser jovem, por não ter uma maturidade ainda construída, ele desiste da missão. Talvez alguém não te dá a oportunidade que você precisa porque já viu você desistir em algum momento de muitas coisas no que diz respeito ao serviço na igreja. Mas não se preocupe. O Deus que nós estamos falando, que vocaciona, que chama, Ele dá também a segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Se por algum motivo você falhou, se por algum motivo você desistiu, se por algum motivo você até recuou na sua vocação, recuou no seu chamado, entenda, o Deus da segunda chance está te dando uma oportunidade hoje de viver uma vida transformada e de viver o novo de Deus para a sua vida. E aqueles que outrora não te aceitaram no caminho, não te aceitaram na missão, vão dizer algo a respeito do seu nome e vão lembrar que você é útil para a obra de Deus. Vão lembrar que você é útil para o reino de Deus e vão trazer você para exercício do seu chamado. Esteja pronto, esteja ciente de que Deus não desiste de você. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Fica aí as palavras do nosso líder, né? Nosso querido líder Diogo Costa, líder da UJA 10, líder da UJA 100 também. Exatamente. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, por receber esse convite de livre e espontânea vontade, né? Sem pressão nenhuma. Um pouquinho de pressãozinha, mas tudo bem. Eu quero aqui deixar já pra vocês que o nosso próximo convidado já confirmou comigo também. Olha aí. Vou soltar o nome dele aqui porque ele tá na live, né? Olha aí. Nosso convidado vai ser John Leno, líder ali da sede, vai estar com a gente na próxima terça-feira. Eu não vou revelar o tema porque pra você saber o tema vai ter que nos acompanhar no Instagram, né? Exatamente. Já que nos segue lá no Instagram, @podcast, Papo Jovem Podcast. Siga a gente nas redes sociais, lá também tem as redes sociais da nossa equipe, as redes sociais de Diogo vai estar lá também. Nosso canal do YouTube também, gente. Nosso canal do YouTube é Papo Jovem Podcast. Só você digita lá que você encontra. Se inscreva no canal. Hoje a gente fez a live por esse canal porque a gente teve um pequeno problema com o nosso, mas da próxima terça-feira em diante a gente já vai estar fazendo a live no nosso canal e também no nosso Instagram. Pronto. E toda terça-feira a gente vai estar aqui com vocês. Não nos terça-feira abandonem, tá? Toda terça-feira já marque esse compromisso na agenda de vocês. A partir das 8 horas, nós estamos aqui. Cada dia cada semana a gente vai trazer um convidado diferente, com um tema diferente, justamente para ajudar. Exatamente. Porque o papo aqui é o quê? Jovem. Pronto. Então, justamente para ajudar vocês, né? Nos ajudar, né? Nessa caminhada também, porque nós estamos nessa caminhada cristã e surgem muitas dúvidas. Sim, né? Nessa caminhada, e acaba que a gente não consegue ter um espaço para tirar essas dúvidas, acaba na correria do dia a dia. E aqui você vai encontrar tudo isso com a nossa equipe. E aqui você vai encontrar talvez a gente consiga sanar essas dúvidas também. Sim. Temos um espaço aberto para você mandar suas questões, suas perguntas para a gente fazer para os nossos convidados. A nossa equipe também está aberta no Instagram, caso você tenha alguma dúvida, você já manda lá no vídeo de oração, algo desse tipo. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas também pra gente trazer, pra abordar também é ótimo, pode mandar que a gente tá aqui aberto pra isso. Justamente. E eu também não poderia encerrar aqui, né, na presença do nosso líder, sem divulgar que quinta-feira de manhã, e essa temos palavra o quê? É com ele. Manhã com Deus. Então você que quer buscar, você que quer, sabe, despertar o chamado de Deus pra sua vida, você não pode ficar fora dessa. Venha junto conosco para o Manhã com Deus. Deus já tem uma palavra para você. Tá vendo? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, que Deus em Cristo abençoe vocês que ficaram aqui até agora. Eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês. E no demais é isso. É isso aí. Gente, amanhã com Deus é na congregação da Caíra, tá bom? Vocês não... Tamo junto. Entra lá no link da UJA 10. Jesus. Ficar muito feliz em receber vocês. Vai lá no link da UJA 10 no Instagram, pesquisa lá, vai estar todas as informações lá. Muito bem. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Fiquem com Jesus. Rapaz, gostei. E aí a gente manda. Já estamos ao vivo? Já. Já estamos ao vivo.